Alô! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Papo com o Clê, celebrando os 80 anos da UBC, União Brasileira de Compositores. Eu tô aqui com o André Isidro da Atabaque. Fui ler teu release, entrei no site, vocês fazem coisa pra caramba, né? E mais um pouco ainda, a gente tá aí nesse... E eu lembrava de você daqui, mas eu não lembrava direito onde você deu a pista certa. Você lembra? Gravação do Outro Eu aqui, vocês já são livres ainda, né? Foi acústico ali, aquela... Porra, obrigado, obrigado cara. A você, obrigado pelo carinho, parabéns pelo programa. Mais aqui, que eu sempre vi, mas a gente não se conhece de verdade, né? A gente sempre troca, sabe, de referências, cada um se vê fala. na internet. Exatamente. Ali. Os eventos, todo mundo sabe, oi, agora, puta, pô, obrigado bom, aí pelo... Agora, eu falo aqui. Que é o Avatar vira gente, né? É isso. Ainda mais depois dessa época de pandemia, né? Que aí você conheceu, um monte de gente você conheceu na telinha, assim, né? Uma galera já conhecia antes, mas assim, durante a pandemia você conhecia a galera da telinha, reunião, telinha. Ih, peraí, a pessoa existe mesmo. Muito home office, né? Nossa, muito home office. By the way, a Atabaque, a gente criou home office, abriu do ano passado, a gente tá com 12 pessoas hoje, cada um num canto do Brasil, assim, hoje. Continua home office. Assim, a ideia já foi pós-pandemia, mas a nossa ideia desde o começo, eu e meu sócio, a gente queria realmente institucionalizar, né? Pegar esse modelo ali e basear, e aí em abril do ano passado a gente criou, enfim, foi crescendo. A gente tem gente em Salvador hoje, meu sócio Espírito Santo, gente em São Paulo, gente no Rio, e aí, tipo, uma aproximação ali, um desafio de você ter a proximidade. Muita gente a gente não conhecia, algumas pessoas não conheciam ao vivo, porque é natural, assim, do processo. Esse ano, agora, 3 semanas atrás, a gente fez uma festa final de ano, trouxe todo mundo pra uma casa aqui em Santa Teresa. Todo mundo se conheceu de verdade. Todo mundo se conheceu, assim, aquela energia, aquela questão, mas acho que até desse aprendizado nosso, uma coisa que a gente sempre tentou criar desde o começo é a cultura, né? Que é difícil você criar cultura, ainda mais, imagina, remoto. Aí a gente... da empresa. E aí a gente sempre buscou trazer pessoas que elas se conectassem, assim. E, cara, a gente tá muito feliz, assim, porque é um processo que você investe uma energia, né? Pra fazer acontecer, pra trazer as pessoas certas. Às vezes não tem que ser necessariamente a melhor, mas tem que se adaptar bem ao lugar físico ou digital, que é o que a gente tá, e funcionando. E quando você consegue isso, aí você, tipo, eu posso estar aqui com você e eu tenho certeza que tá tudo funcionando, sabe? Qual a plataforma que você usa no dia a dia? No Zoom, Google Meet? Google Meet, tá tudo dentro do Google. Drive, Google, o que mais usa é o Google Meet. Mas a gente tem algumas interfaces para processo. A gente usa o Asana muito também, para poder cada um saber o que tá acontecendo em cada lugar. Enfim, cruza com algumas outras plataformas. Esse é tipo um Trello da vida? É tipo um Trello, exatamente. É mais um Trello ali. Não sei se mais atual ou não, é mais novo do que o Trello, mas a lógica é a mesma. Você conseguiu organizar os processos e você tá ciente de todos eles sem necessariamente ter que estar ali. Exatamente. Porque 300 grupos de WhatsApp dá um trabalho danado, não dá? É inevitável. Acho que até pro nosso meio ali, porque, enfim, aí você pensar em cada nível de artista, de empresário, de tudo, assim, você tem que ir para um lugar onde todo mundo se entenda, né? Não dá para você instituir a plataforma. Você tá dentro de um ecossistema, né? Que aí, tipo, beleza, dentro da Atabaque, a gente ainda tem nossos grupos também, mas a gente tenta cada vez mais. Está agora desenvolvendo o Pipefy também, que é similar ao Asana. Também é similar ao Asana, mas ele dispara gatilhos de afazeres para cada um. Conforme acontecer uma coisa, ele já dispara para outro. Os outros também fazem isso, o Trello, o próprio Asana, mas ali tem uma dinâmica que a gente gostou muito e a gente está tentando levar para esse lado. Manda o WhatsApp também? Dali não, né? Tem essa possibilidade, você pode acoplar o que você quiser, até disparo de WhatsApp, que enfim, aí tem umas tecnologias que a gente está desenvolvendo até para o mercado, que bate na questão de WhatsApp. Cara, os grupos de WhatsApp para mim são um terror, cara. É bom e ruim, né? 30, é uma maravilha e é ruim ao mesmo tempo, nem né? fala. É porque eles tocam o dia inteiro, né? E aí eu fico olhando, e tem grupos que o grupo é pra uma coisa, de repente a galera tá mandando um meme. Pois é, né? Não tem isso? Tem. Não, e aí você começa a desenvolver esses grupos assim, olha, então é o seguinte, por mais que a gente tenha esse grupo aqui, esse outro grupo aqui tem as mesmas pessoas, mas é pra falar de outra coisa. Mas você começa, é meio quase adaptação de processo, né? Assim, e você tem alguma ferramenta de processo, você trocar assunto no e-mail, você quase institucionaliza que o WhatsApp é a ferramenta ali que você cria, você tenta criar eficiência dentro de uma ferramenta que todo mundo usa, porque no final é isso, né? Como é que eu vou... 5%, 90% dos aplicativos que todo mundo usa ali são sempre os mesmos 10. Então, tipo, você sair daquilo ali e fala, não, você tem que abrir um terceiro. O WhatsApp é inevitável, não tem jeito. Não tem como. Hoje, que a gente vive... Não tem o que fazer, mas a gente tem que só se educar no uso disso. É isso. Porque senão você tá 2 da manhã e o grupo ali, a gente respondendo coisa de trabalho. É isso. Aí o sonho era não ter patrão e de repente a gente tá trabalhando mais do que quando a gente era empregado, né? Total. Não tem isso? Tem, total. Não, isso é fato. Eu acho liberdade, autonomia.
pandemia, pô. Isso, eu acho que isso aí, por um lado, acho que para qualquer um que é empreendedor, empresário, tudo, cara, não adianta. Você vai trabalhar mais. Do que se você é apaixonado por que você faz, mais ainda do que se fosse funcionário. Você tem realmente certas liberdades, você consegue fazer algumas coisas, assim. Mas você vai trabalhar mais, assim. Total. Olha, eu vou te perguntar como que você chega na música, porque eu tava olhando ali, né, um monte de nome. Eu falei, caralho, o que você fez com cada um desses personagens aqui, fora Condzilla? Legal. Passagem pela Som Livre, aí, pô, cases com um monte de gente, né, com as DSPs, etc. Me conta como que você chega na música, assim. Legal. O primeiro contato com ela, você foi artista, teve banda? Então, eu não fui artista, não tive banda. Ainda não toco nada, mas tenho certeza que eu vou tocar. Eu vou me comprometer a fazer isso. Mas, por acaso, meu primeiro estágio de rádio meu primeiro estágio da faculdade foi em rádio, no segundo período da faculdade. Em comunicação? Em comunicação, na UFRJ. Eu feliz da vida que eu consegui o estágio. A minha família, assim, ninguém tinha terceiro grau antes de entrar, então foi uma super conquista. Entrar na UFRJ, ainda buscar, só que por outro lado, ainda mais quando você vai pra comunicação, né, que virou uma panela, como é que você entra num lugar onde todo mundo se conhece e se fala, né? Pra mim foi um desafio maior, mas eu sempre fui muito curioso e eu acho que quando eu entrei ali no início dos anos 2000, tinha tido aquela bolha ali na internet, né? E ao mesmo tempo começou a desenvolver mais a conexão, banda larga, foi ao longo ali dessa década de 2000, mais pro final até, mas aquilo ali proporcionou com que tivesse muita oportunidade, né? Quando você começa a ter um monte de desafio, que eu até falo muito no pitching da própria Atabaque, ele falando da Atabaque, quando você vê esse mar de desafio, quando você compara ali com a música 2000, 2010, foi aquela pirataria absurda. Mas você tem um mar de oportunidade para explorar, né? Qualquer indústria, né, que passa por um lugar desse, tem um lado ruim, que você vai pro buraco, né? E o outro que quem consegue enxergar como é que sai do buraco. E quem enxerga melhor, você consegue olhar para esses desafios. E eu acho que isso e é uma curiosidade nata também, me levou para um lado, tipo, entrei na comunicação, a UFRJ é muito acadêmica, é sempre muito, fala mais da teoria, e aí eu, curioso, fazer curso de HTML, curso de edição, curso HTML. Nossa, entrega a idade total. Aí curso de edição, curso disso tudo, e aquilo ali foi meio que abrindo minha mente ali, além do acadêmico que estava bem amparado, começa a abrir a mente para um lugar de conectar tecnologia, conectar comunicação, como que essas interfaces ali, onde para onde estava indo a internet, o que era o digital, enfim, essas separações que eram muito óbvias, assim, tinham esses nomes, cada vez mais caem esses nomes, né? Tipo, o que é o digital? O digital já não é só digital, né? Tudo está conectado ali. Então, aquela curiosidade... O que não é digital? Exatamente, o que não é também, né? Aí, quando que você converte? E isso tudo, aquela curiosidade ali, me botou num lugar que eu lembro de ter levado, tanto na comunicação, levar a engenharia da Globo dentro para fazer uma palestra lá para os alunos, porque eles estavam definindo o sistema de TV digital que ia acontecer, que acabou optando pelo sistema japonês. Enfim, aí é muito técnico, mas era uma questão de... Você analisa muito para ver se você vai usar a TV digital determinado padrão, aí na época era europeu, o americano ou o japonês ali. E tipo, cara, o que eu tenho a ver fazendo comunicação falando Era televisão, assim, sabe? Eu crescia olhando, consumindo ali a televisão, rádio, tudo aquilo. E eu queria muito trabalhar. A minha visão, eu queria trabalhar atrás dos microfones, atrás ali das luzes ali e entender a comunicação cada vez mais. Eu fiz rádio e TV, consegui desdobrar ali, aí fiz pós em TV digital e novas mídias, fiz pós em business. O que eram as novas mídias nessa época? As novas mídias eram ali quase 2000, era o final de 2009. Era justamente para onde estava indo a internet e desdobrando a internet. A internet já era uma questão de novas mídias, o smartphone estava começando a acontecer, então quando você começa a falar dessas plataformas, eram as novas mídias. Ali isso era 2008, 2009 que eu estava fazendo. Era até pela engenharia da UF, olha que loucura. E aí eram umas coisas que, tipo, não existia Waze, não existia WhatsApp, Facebook era, tipo, novas mídias ali, o Orkut ali estava encerrando aí mais ou menos nesse período. Aí um pouco... ainda já a internet já existia. Já existia, bem, mas... né, 2009. Já existia bem, banda larga consolidada, mas essas opções ali de conexões, porque quando você vem o smartphone forte ali, que surgiu mais ou menos aí, nessa época, mas ele começa a ficar forte ali em 2012, que você começa a ter uma mais popularização, né? Ele começa... Aí depois... Eu ligava meu Facebook no laptop naquela parada de... eu também, eu lembro disso. Nossa, ligava o cabo do telefone ali, não era banda larga ainda. Não era banda larga, isso aí aconteceu nesse processo ali. O Facebook é de 2000
2007, talvez. Eu acho que é mais ou menos isso. Porque logo depois morre o Orkut, né? Aí, no início todo é aquele negócio que dá aquela discada, né? O Google é do início dos anos 2000. Ele compra o YouTube em 2006. O YouTube surge em 2005. Em 2006 o Google vai lá e compra. Então, era muita coisa. Tudo isso era novas mídias. Você não sabe dar um nome, você vai lá e botar o nome de novas mídias. Então, isso aí me levou para um lugar ali dessa curiosidade. Eu tinha feito também filme TV Business dentro da FGV. E aí, nesse meu caminho ali até chegar na música, que eu chego efetivamente ali em 2013 na Som Livre, tem esse começo ali de atender telefone e no segundo período da faculdade ficar feliz da vida. Ela tô fazendo faculdade de comunicação, tô num lugar ali. Aí eu começo a passar por edição, produção. Aí cheguei a fazer produção executiva de programa do Multishow. Aí comecei a experimentar várias coisas durante a faculdade. Falei, eu quero saber o que eu quero fazer. Desde assessoria de imprensa, designer. Eu fiz estágio em quase tudo ali e fui filtrando ali. E eu caio num lugar no Porta Curtas e Sinapse ali, que era... Sinapse era na época em 2005, mais ou menos. Era já tinha quase 20 anos ali, e ela era uma das licenciantes de conteúdo internacionais para diversos players, assim. Mandava para o governo, para TV Escola, legendava programas específicos, mandava para Globo, desenho animado. Então eu caio num lugar ali de compreensão do que é conteúdo, licenciamento de conteúdo, que me dá uma base muito grande, até mais executiva, né, do que olhar para isso, e conecta quando vem, e dentro dessa mesma empresa, da Sinapse, tem o Porta Curtas, que foi o maior portal de curta-metragem brasileiro, era patrocinado pela Petrobras. Então a gente passa ali desde lei de incentivo até licenciar o conteúdo para estar ali dentro. Foi até quando eu tive relação ali eu ficava ali gestão do portal mesmo, ali dessa HTML e tudo que eu fiz, eu ficava ali olhando também o portal nesse sentido. E eu trago uns players para poder tratar de vídeo dentro do Porta Curtas, que era uma gama de vídeos que a gente tinha. Como eu coloquei até, o YouTube surgiu em 2005, então a gente está falando um pouco pós-YouTube, mas aí você comprava sistemas para poder dar esse suporte de vídeo. Na época aqui no Brasil, o Sambatec... Não colocava no YouTube ainda. Não colocava no YouTube, não era o YouTube, a gente tinha que ter o nosso YouTube no final, até porque o conteúdo era licenciado, tinha que ir para pessoas específicas, você não podia... você abria para o público, ele tinha que logar, mas você tinha que saber ali o que estava acontecendo com o conteúdo. E aí, naquele ali, eu lembro de negociar com o Sambatec, que também é uma plataforma robusta hoje em dia, com o Videolog, estava até com o Mackenzie outro dia, edição Mackenzie, um dos criadores do Videolog, que é o YouTube brasileiro, foi criado antes do YouTube, mas acabou que o YouTube veio logo na sequência e o Videolog morre. Acho que na época a gente até fechou com o próprio Videolog um tempo, e eu acompanho essas viradas todas de tecnologia conectada com conteúdo. Então isso para mim foi muito rico ali. Foi uma empresa pequena, o que dava muita liberdade de estar em contato com todos os setores para entender bem, trocar. E aí nessa evolução ali eu chego num lugar que a Globo até tinha, eu não lembro como eles acharam meu currículo, eu tinha mandado em algum momento, mas eles convidam para fazer uma oficina de coordenação de produção, isso no quase 2009 ali mais ou menos, e era um lugar que eles queriam gente do mercado, e a gente tinha passado por essas facetas de mercado ali, para poder ter novas visões criar gente nova ali para dentro da Globo. E foi ótimo, foi sensacional. Fiquei uns 4 meses ali nesse processo, passei por novela, video show, fiz um monte de coisa. Só que depois dali eu tinha uma coisa que eu tinha certeza que eu queria fazer, eu queria trabalhar numa empresa grande. Aí eu olhei assim, e conforme se varria aquilo ali, todo mundo pedia, você tinha que ter inglês fluente, vivência no exterior. E eu venho de uma origem ali mais humilde ali, enfim, graças a Deus não posso reclamar do que minha mãe me proporcionou e meu pai também. Só que eu precisava dessas duas coisas consolidadas e dependia de mim, não do meu pai e minha mãe pagarem pra mim. Então eu corri até, eu falei, cara, é agora. Aí eu vou chutar o balde de tudo. Acabou esse ensino, eu fui pro Canadá, fiquei uns 4 meses no Canadá. Já zerou inglês Aí zerei inglês, vivência no exterior, comecei a puxar todos os contatos que eu tinha. Entrei na Oi TV na época ali, que a gente tava comentando. No mesmo time da Silvia Medeiros. No mesmo time da Silvia Medeiros ali. Aí, era um time pequeno, assim, era um time que tudo acontecia ali de comunicação. Eu tava, na época, eu era responsável por social, assim, tinha uma agência e por conteúdo como um todo, assim, também. Então, tinha uma agência que tocava Facebook, não vou lembrar nem as mídias, Twitter, talvez, acho que Twitter na época, e a gente estruturava aquilo ali. Mas era um piloto dentro da Oi TV, dentro da Oi como um todo. A Oi TV era um piloto que podia acontecer ou não, quando já tinha várias TVs acontecendo.
Mas dá 3 meses ali o negócio, 4 meses que eu tava ali, ó, aconteceu e agora não a comunicação vai para comunicação, o financeiro vai para financeiro, desenvolvimento vai para desenvolvimento, não tem que ficar todo mundo junto, porque realmente era uma empresa grande, então, tipo, você não tem que ter um cruzamento ali de funções, você facilita para realmente explodir a comunicação. E eu lembro até curioso isso, que eu lembro que no dia que eu fui contratado na entrevista, falaram, se você estiver muito feliz com o que você está fazendo, não se empolga muito não, porque em 6 meses muda tudo na Oi. Mas se você estiver triste, tem o lado bom, em 6 meses muda tudo de novo. E foi um pouco disso, porque ali deu pouco tempo, eu estava dentro da comunicação, isso era no centro do Rio, que era o prédio. Aí deu um tempo, eu estava dentro do Leblon na comunicação ali, com o Eric Bretas na época, um time gigantesco, sensacional, que ser uma super experiência, que era o que eu estava buscando mesmo naquele lugar. Ao mesmo tempo, a Oi TV me dava um lugar ali que eu já conhecia de licenciamento de conteúdo, de comunicação. A gente fez aqueles programates proprietários que vai dentro do canal da operadora ali. Então, tinha umas coisas que tinham muito a ver com minha bagagem. E aí, depois eu fui cair. Também não fiquei muito tempo ali, porque como eu tinha feito, inclusive, enfim, era mais a TV mesmo, eles me jogaram para dentro do núcleo responsável pelo digital como um todo. Tinha um nome que eu não vou lembrar agora, mas enfim, era como que você transformava as ofertas para as pessoas perceberem usando a internet. E aí quando eu entrei nesse time, teve uma virada absurda do portal da Oi, que milhões de pessoas acessavam, que a gente tinha trazido a Hilde de Nova York e a Naked da Inglaterra, isso eu tô falando de 2010, 2011 ali, em que é isso, todo mundo aqui, todas as agências no Brasil, todo mundo, eu tenho agora meu braço digital, não sei o que é meu digital, não sei das coisas do meu digital, e tava tentando descobrir o que era esse digital. A gente trouxe uma galera com experiência, fez uma virada de usabilidade, aí foi um aprendizado, assim, uma avalanche de aprendizado para mim também, que conectava esses lados de tecnologia, o que acontecia, growth, não existia nenhuma dessas palavras na época, mas growth, marketing já existia, mas dessas palavras mais modernas ali, né, de como conecta isso foi um super aprendizado. Eu lidei na época com o Oi TV, passando essa oferta, traduzindo essa oferta para o público, pensando em usabilidade, qual página construir, o que acontecia. Aí entrou a Ardio no Brasil, por coincidência, que aí quem estava na Ardio, quem tocava a Ardio era o Bruno Vieira e a Renata Mader. Um beijo e um abraço para os dois aí, queridos. O Bruno também. Quer que venha aqui, ela já veio, né? Ela já veio, então o Bruno, vou botar essa pilha para ele chegar aí também. E o querido também. E a gente encontrei com ele no Prêmio Multishow agora, que eu lembrei, tá tentando lembrar aqui na cabeça onde é que tinha encontrado, encontrei ele no Prêmio Multishow agora. E aí, nessa fase, a Ardio era tinha lá o FM, as coisas que eram feitas, mas era o primeiro player que entra grande, assim, de streaming no Brasil. Era até bem legal a Ardio, de vários aspectos. Terminou porque eu adorava a Ardio. Pois é, era legal, tinha uma curadoria, você lia ali o que acontecia. Eu gostava da Ardio e gostava da Beats. Verdade. A Beats era boa, era bem legal. Era muito também, legal, meio vermelho, você apertava o negócio, fazia um negócio. Era bem legal também. A Apple comprou só pra tirar do game, né? E ficar com fone. Ela virou o Apple Music, né? Depois, mas aí adaptou, perdeu ali a essência. Perdeu aquele lance que... Acho que os dois tinham uma curadoria muito forte. Eu lembro da Ardio, não sei se você lembra disso, tinha todo o álbum que você ia numa aba, assim, aí você lia por que aconteceu o álbum, o que foi, não sei o que. Isso era muito legal. Você sabe por que quebrou a Ardio? Acho que não foi. Eu não lembro o que aconteceu fora do Brasil. Aqui também, cara, não lembro por que quebrou, mas foi... Aqui que não foi, né? Aqui não aconteceu, durou o quê? 3 anos, talvez, que eu lembre. Mas eu não lembro por que quebrou, porque também não lembro de ninguém ter comprado. Também o Spotify cresceu muito, né? E a Deezer tem uma força no Brasil, né? Tem muito forte, muito por conta do que ela fez de bundle com a TIM, ajudou demais, muito forte no Nordeste, enfim. Aqui é o segundo país, só perde para a França, que ela é a principal, ela é protagonista, mas enfim... Bom, aí naquele ponto ali, e conectando com essa parte já da música, foi isso, aí chegou ali. Eu tive essa oportunidade, aí tinha uma cadeira na Som Livre, já entrando nisso, que conectava, na época era para tocar o YouTube dentro da Som Livre, e aí já conectava música, todo licenciamento de conteúdo, tudo que eu tinha de bagagem ali, já olhando para o digital, era um time digital de Som Livre, eram 12 pessoas naquela época, de 2013, de tudo que tinha que fazer eram 12 pessoas. Quem eram as 12 pessoas? Era o Giga, a Febai já estava, a gente levou o Luiz, a Ana Paula tá lá até hoje, uma das poucas sobreviventes ali da Som Livre, porque a Som Livre fez escola pro mundo todo ali. O próprio Luiz hoje tava no Facebook
nos Estados Unidos, ele saiu nesse layoff, mas não vai ficar muito tempo fora do mercado não, que ele é muito bom ali, o Luiz Garcia. E quem mais que estava naquela época? A Silvia estava naquela época, a Silvia da The Watch, nesse início ali. Vocês estavam ali no mesmo time. No mesmo time. Quem mais? A Fernanda Bran também, que ela trabalha ali, mas era tipo, e aí dali, porque daquelas 12 pessoas de 2013, quando eu saí no final de 2018, eram umas 60 pessoas. E daquelas 12 pessoas que era o desafio ali de fazer receita, um negócio que ninguém conhecia, que o RBT bombava. E aí depois a gente passou por uma década que depois do RBT, no ano seguinte vinha como que o YouTube monetiza, aí no ano seguinte como que o streaming gera receita, e a gente saiu ali com a maior linha de receita. 60 pessoas, quando eu saí, né? 60 pessoas no time, maior linha de receita da companhia. Mas para aquilo ali acontecer era um desafio constante, porque mudou muito, assim, em 2000. Foi a década que ele cada trimestre mudava alguma coisa, né? Mudava e você tinha que se adaptar. Como que foi chegar na indústria da música, assim? Cara, foi um negócio engraçado, né? Que você não planeja, mas se apaixona, né? Acho que todo mundo entra mordido. Eu lembro que quando eu trabalhei em rádio era muito legal, só que eu falava, putz, mano, não dá, cara. A rádio, na época, eu via assim, pagava pouco, mas me fazia muito bem. Assim, eu gostava da atmosfera e tudo, e eu não conseguia pensar em como sair de uma bolha, assim, do que tava, desse formato ali, né? E eu sempre fiquei pensando em mais, como fazer, o que vinha pela frente, como que eu próximo passo de carreira. Eu fui desenhando isso, brincando, desenhando sem desenhar, para onde eu cheguei, assim, porque eu tava me preparando para novas tecnologias. E quando chega ali, putz, a indústria da música é muito legal, assim, sabe? Aquele escritório da Som Livre era muito legal. É muito demais, legal. É demais. Porque era mais moderno, né? Nossa. Eu lembro que eu fiz entrevista na Assunção ainda. Quando eu entrei, já entrei no da Barra, assim. E aí ele já entra nessa configuração que você tá falando, assim. Aí nenhuma gravadora mais tinha estúdio. Tudo ali já era uma coisa mais moderna, aberta, aquele conceito de escritório ali já da década de 2010 ali, todo né? Todo mundo meio Google, né? Todo mundo meio Google, se conecta, a gente faz um lugar descolado, onde tinha um bar e aí todo mundo se junta ali. E fora que esse clima ali era muito interessante. Mas esse desafio de negócio também, assim, essas empresas de tech, juntando com esse lado de conteúdo, que a gente, apesar de a gente estar dentro da Globo na Som Livre, a gente era quase que o patinho feio, porque a gente não gerava receita praticamente nenhuma, mas ao mesmo tempo a gente tinha uma liberdade startup, que a gente bateu recorde nos últimos, pelo menos desde que eu entrei lá, eu lembro que era recorde atrás de recorde. Todos os anos a gente batia o recorde do ano anterior, então o crescimento foi muito legal, assim, ver, e naturalmente você vê aquela família ali crescendo também, todo mundo junto. Você entra, a Maria já tinha explodido? A Maria Gadu? Foi na época que ela estava explodindo ali, nessa época ali. Era o que? Léo Ganem ainda? Não, eu já entrei, já era o Marcelo Soares. Já era o Marcelo Soares. Mas talvez quem tenha contratado, acho que foi o Léo Ganem ali, quem contratou ela. E tinha toda essa configuração nova de Som Livre, né, que você pega ali. Que o Melvin até foi diretor artístico. Foi. Nossa, isso por um breve tempo. Verdade. E é uma configuração ali de essa virada de começar a comprar não, né? Mas de licenciar esses direitos de artista, né? Porque antes a Som Livre era aquela instituição de compilação de novela. Mas de 2007 ali, mais ou menos, 2007, 2008, eles começam ali nessas apostas e a Som Livre resolve apostar no sertanejo, nesse novo sertanejo necessário, quando não era nada assim, né? Não era nada reconhecido. Traz lá o Penny Gabriel, Luan Santana era... Tipo, o vídeo tinha saído no YouTube, era legal, e traz ali o Luan Santana, traz o Michel Teló. Então, tipo, ali no início de uma década que aquilo ali era o que ia explodir. Ali vem Jorge Mateus, negócio, bum. Aí vem o Slap ali, faz o Slap ali também com uma curadoria, um cuidado. E aí vem a Maria, vem o Thiago York, eu acho que um dos principais caras ali que traz essa nova visão ali essa nova MPB, né? Porque é meio difícil você rotular as coisas. Eu acho que tem uma coisa legal ali no Slap, que é a construção de catálogo, né? Porque ali não era tudo licenciado, ali tinha os fonogramas da própria Som Livre. Tinha. Né? E foi... Silva. O Silva, o Genesi na época, Ana Canhas na época, era um cast muito gostoso de trabalhar. Nossa, aquilo ali, o outro ele tava nessa categoria que a gente começou falando aqui. Tinha muita coisa legal ali, porque eu ainda acho que o que a gente está perdendo hoje é pela necessidade de resultado trimestral, semestral. Pô, nunca um Caetano teria acontecido num resultado trimestral, né? Não tem como. Porque são gênios que precisam de tempo para amadurecer mesmo, né? Mas
não tenho a menor dúvida que o Thiago vai construir um catálogo de 30 anos aí. Se ele viver até os 70, quantos discos bons ele vai lançar? Exatamente. Uns vão vender mais, outros menos, outros vão ser mais vistos, menos vistos, né? E eu acho muito foda quando você vê o Slap ali, talvez desse momento tenha sido, fora Biscoito Fino, que pegou aquele nicho da MPB. Verdade. É o único selo dentro de uma gravadora que tinha esse meio cuidado, quase né? não é uma multinacional porque é brasileira, mas é de tamanho de uma multinacional. Ela batia né? com as majors todas. Assim, uma big, né? Com um selo com investimento a médio e longo prazo, né? Pô, peraí, faz o Silva. Pô, não botava muita grana, mas dava. Era quase uma grande incubadora, né? E de novos artistas. Ter essa liberdade hoje é difícil mesmo. Difícil, cara. Acho que esse ponto que você traz é bem interessante, porque hoje essa necessidade de imediatismo ali, e até você mostrar esse novo mercado para uma velha guarda também, né? Porque eu falo muito que quando você traz ali essa assim, mano, porque o Spotify paga pouco, fulano paga pouco, você na verdade mudou o modelo, né? Porque assim, quando você vendia de cara, você vendia para Americanas, sei lá, 20 mil CDs, e aquilo era uma grana que entrava de uma vez só pro artista, né? Então, tipo, o cara foi, assim, se ele foi pequeno, ele vendeu 20 mil CDs, mas era uma grana legal que entrava pra ele de uma vez só. Quando você vai pro streaming, para você tocar os 20 mil CDs, você leva um tempo, ali é um processo, você construiu o artista. Eu perguntei pra Silva, qual é a conta, assim, tipo, quanto que tem que ter de plays, porque eu não sei mesmo, pra, sei lá, significar 50 mil cópias, ou 100 mil cópias, ou 10 mil cópias, o fundo de receita no bolso do artista, né? Ninguém sabe muito esse número, porque tem um cálculo meio bizarro, mas são muitos zeros, né? São muitos zeros, tipo cada play é 0,008, né? Alguma coisa, aí entra no 8. Só que aí quando você entra no 8, 0,008, aí você tem vários cortes. Aí você pega assim, o 008 é a média do streaming, de streaming não vídeo, né? Se você pegar o YouTube, vai para 003, 002. Aí se o país, se é usuário premium, um valor, exatamente, se não aí vem esses outros recortes. Se é usuário premium, isso é lá para cima. Se vai, é muito mais que isso. Se é usuário de publicidade, é muito menos que isso. Ali do, e no YouTube é mais complexo, porque tem o AdSense aí. Pois é. Então é um negócio... E depois disso, você pega assim, esse é quase o valor full que você pega de uma faixa. Aí depois disso, você ainda fala assim, cara... Mas quem está envolvido na faixa está pagando 3 pessoas, esse aqui é o artista só tem direito a 30% disso, a 20%, que a 15%. Contrato que esse artista tá. Aí como é que você explica isso pro artista depois? Isso ficou mais complexo, né? Mas eu acho que mais transparente também. Total, né? Porque você tem acesso a dados, assim, uma coisa que a gente está batendo muito, que eu gosto muito, eu trago esse mercado, meu sócio também, desse lado corporativo, de ter vivido outras indústrias, é de trazer esses processos e esse lugar onde a gente consegue ter acesso aos dados para transformar em insumo para o próprio artista, assim, sabe? Como que você olha isso de uma forma crítica? Porque tem lá, hoje todo mundo fica vivendo lá o Spotify for Us, mas tem vários outros dados que estão ali disponíveis. E não é só o quanto sua música tocou naquela semana. Quanto foi salva, quem tá te seguindo. Exatamente. Quais países, quais cidades, tudo. Exatamente. Só que aí ninguém olha muito, assim, pegando a grosso modo, né, os artistas. Pouquíssimas pessoas olham de forma crítica. Ali, né? Exatamente. E sem paixão, né? Pois Você sabe que eu tive um episódio engraçado que eu falei assim pra um artista, eu falei, cara, essa foto teve 100 vezes mais engajamento que todas as outras. E era assim, uma galera, família, num lugar... tá errado, isso aí tá errado, não pode ser, porque ela não gostava daquele tipo de foto. Cara, teve 100 vezes mais do que a outra que tinha pra caralho. Mas é isso, porque às vezes aponta, cara. Às vezes aponta. Olha, sempre que você fica puto, tem mais view. Sempre que você tá na praia, tem mais view. Sempre... Porque tem que olhar porque a pessoa... Às vezes a gente, cara, que trabalha com paixão... É isso. Mas essa aqui teve mais save porque... Acha razão, tenta porque achar uma razão quer que a emoção. outra seja melhor, né? Tem tenta achar uma razão pra emoção. Você sente isso um pouco? Muito. Porque a gente tá num mercado que ele não é um mercado tipo de ações, né? O cara fala, não, vende, porque isso aqui, leio o balanceio. Não, tem feeling, nem fala. Tem apego, tem... A gente fala disso como a gente bate muito nessa questão de criar dashboard customizado, para você acompanhar métricas que façam sentido para você e que traduzam, porque é isso, né? Assim, como o cara não tá habituado a olhar métricas,
a gente tenta chegar o mais próximo possível de levar métricas que, tipo, mais mastigadas, porque, o Chartmetric é legal. Só que, cara, você vai ler o Chartmetric, se você não tem essa bagagem para ler o Chartmetric, tipo, não adianta nada. Você vai falar, pô, isso é um saco, eu não vou abrir esse negócio. Então a gente entra muito nesse lugar ali da Atabaque, muito tipo, eu quero trazer da melhor forma possível para você entender mais, assim, tipo, você conseguir cruzar os dados do Instagram de cidades com dados do Spotify de cidades, você pode ver que você tem demanda de show no lugar que você não tá vendendo, sabe? Que você não tá, porque você não tá indo lá vender, você tá vendo sua música, tá tocando, e você tem dado hoje para fazer isso, sabe? Tudo, como você falou, tudo tá ali, tá transparente, tá na mão, né? Não é tão fácil, às vezes não é tão fácil mastigar, mas a gente tenta olhar para esse lado e a gente bate... não necessariamente a conversão é garantida, né? Exatamente. Às vezes você tem, sei lá, 50 mil alguma coisa no Piauí, mas você vai fazer show lá e não necessariamente enche. Exatamente. E numa cidade que você tem menos, enche. E aí você tem que trazer tudo isso. O dia que a gente conseguir cruzar todos esses dados, inclusive do que vendeu de ticket aí, é o nosso sonho, assim. Enquanto a Tabaco, a gente quer... É o sonho da vida, né? É o sonho da vida, assim. Que eu li tá... um case lá fora. Sim. Cara, era uma parada assim, um artista, isso South by, né? Um artista, o lugar que tinha mais fã, uma proporção absurdamente maior do que em todos os outros lugares, é onde ele não conseguia encher. E aí eles pesquisando, descobriram que um influenciador aleatório tinha falado de uma música em algum ponto. E aí fez um monte de gente ouvir, seguir, mas não necessariamente aquilo tinha uma relação. E sabiam que era a música, né? Mas não sabiam que era o artista. Então era um fato que aconteceu, e aí como a métrica fica um tempo até aquele... Total. Passou um ano, já não era mais. E aí eles montaram toda a operação pra ir pra ali, e aí não vendia ticket, aí tipo... Até entender o negócio. Até entender o porquê que aquilo ali, porque às vezes é um acontecimento, sei lá, o Neymar fez uma dancinha, né, ou um jogador baiano fez uma dancinha no Bahia, você vai ali, mas não necessariamente essas pessoas vão no teu show, né? Mas eu acho que aí tá na mão de quem quer ler, né, assim, tipo, que a gente bate nessa questão, tipo, isso, música é muita paixão, mas a gente tem que trazer um pouquinho de razão, porque também é um negócio, né? Um pragmatismo é um negócio também. Então, às vezes eu falo, até brinco em palestras, eu falo, pô, às vezes se você é artista, não fico ofendido que eu tô chamando ou você de produto ou sua música de produto. Uma hora você tem que encarar ele como produto, porque ele vai ter ele tem uma vida, ele tem um lugar, ele tem... E quando você pega a Anitta, que todo mundo fala, pô, mas a Anitta, independente de gosto musical, fala, pô, a Anitta é foda pra caralho, porque ela faz... Cara, ela entra num lugar de raciocínio empresarial, assim, de quando é Larissa e quando é a Anitta. E aí, por isso que ela consegue fazer várias coisas que às vezes não é a melhor música, não é o melhor... Mas ela consegue fazer virar a personagem dela, ou ela lê as métricas lá e regrava o envolver, vai lá e grava de novo e consegue botar a música como principal. Então ela é realmente uma analista ali, sabe? A gente bota muito isso nesse peso ali. Quando a gente pegou agora o Felipe Amorim, que a gente entrou, está com a carreira dele desde o início do ano passado, agora 4 músicas no top 200, que aí vira as métricas, que é o que todo mundo olha no final, ajuda a encher show e ajuda a fazer tudo também, mas acho que você tem que olhar as métricas para cada recorte também. A gente chegou a botar música no top 100 global e montou música no top 1 de todo o Brasil agora. Mas foi um negócio muito pautado em dados nesse ali. A gente tinha saído com a música, viu ela crescer e a gente começou a fazer vários movimentos para poder ajudar aquilo ali. Aquela história de 10% de 100 é melhor do que você ter 1% de 10, sabe? Então a gente olha aquilo ali, vê que tem potencial, aí conseguiu levar aquilo ali mais longe, olhando para esse lado de dados ali. Mas ao mesmo tempo é um artista que está super estourado no Nordeste, tudo quanto é lugar que ele vai, todo mundo fala, bateu o recorde 4 São João seguido esse ano, mas a gente, no Sudeste, todo mundo conhece a música dele, não conhece o rosto dele, que é exatamente o que você está falando. Então, que lota tudo lá, a gente está nesse desafio de 2023, como que a gente traz ele para cá? A gente começa a usar a nossa força de assessoria, de podcast mais voltado para o entretenimento, aí trouxe ele para participar do Pod Delas, de Pod Pá, entrar no TVZ, e aí começa uma estratégia, lendo esses dados, de ligar, exatamente. Rosto, entrou pessoa. Capa do Globo, então a gente consegue, mas é tudo isso, né? É tudo assim, tudo tá na mão. Eu disse assim, os dados, como você estava colocando, os dados estão na mão. A gente poderia ficar feliz e tá ali, beleza, tá tocando Nordeste, bateu, não sei o quê, tá lindo. Mas como é que, se você quer mais, você tem muito na mão para você saber desenhar e redesenhar, né? Entender, putz, isso, pô, fizemos o show, flopou. Então tem alguma coisa errada, vamos pesquisar ou não vamos voltar mais a fazer show? Ele poderia ter essa opção. Não deu certo, vamos fazer o que a gente tá fazendo. Mas se ele quer ali, putz, e tem um time dedicado a isso, porque também... Acho que o mais complicado do artista independente é que ele tem que ser tudo, né? Ele tem que entender de 1001 coisas. Quando você tá cercado de gente que entende, que te dá um suporte, acho que já facilita muito para você, tipo,
puta, se é o que você quer, ou tem gente que critica, entende, pode ajudar você consegue ir pra onde você quer também, né? Então, tem essa coisa do olhar de fora, né? Exatamente, também. Às vezes vem um amigo e fala, pô, Clê, vem cá, por que você não faz isso? Aí você fala assim, mas como eu tô aqui, às vezes é alguém que vem de fora e fala, putz, se fizesse isso? Aí você fala, putz, de outro lugar, só de estar de fora você já tem um olhar mais... Ajuda demais, assim. Você não acha que ajuda demais? Eu acho. Assim, a gente fica muito imerso nesses processos. E o artista, assim, eu fico olhando pela ótica de quem compõe e quem lança ali, principalmente, quando você tá produzindo, cara, você vive uma música, às vezes você vive 6 meses, você vive um ano aquela música até lançar. E aí a gente vê muito isso, assim, tipo, dessa fase aí de indústria, a gente vê muito essa questão que passou essa fase, lançou, e eu acho também que larga a música, sabe? A gente fala, grava esse vídeo, faz isso, olha só, vai ter oportunidade, a gente vai no programa tal. Ele, não, já foi, a música já foi, não foi não. Deu uma semana, ele falou, não foi não, vamos fazer outra coisa. E aí você vê, tipo... Aí mês ali, você tem que arrumar história pra contar daquela mesma história, né? E tem como arrumar, né? Só que aí eu tento me colocar muito no lugar do outro pra ser empático. E às vezes eu entendo que o artista, cara, principalmente esse artista que vive de hit, assim, que tá ali nesse momento, você tem um lugar que você tá fazendo, aquilo ali tá na sua cabeça há 4 meses, 5 meses, 6 meses, e você tá ali, fez isso aqui, e já tá querendo lançar, e a gente fala, peraí, não lança agora não, peraí que isso aqui tá dando certo, vamos esperar essa estratégia, espera aí mais 2 meses pelo menos pra gente vir, grava o clipe, não sei das quantas. Isso o artista tá assim, tipo, mas peraí, minha música vai acabar, vou perder o tempo. Tempo de quê? Calma, tem um monte de coisa acontecendo, dá pra contar essa história. E aí me colocando no lugar do artista, eu sinto que realmente, eu entendo que chega uma hora que ele lança e ele fala, puta, agora eu já fiz, depois daquela que eu comecei aquele processo, eu já comecei 10 processos depois daquele, eu já fiz 10 músicas que eu já quero daquele. Mas aí você tem que começar a trabalhar, trazer ele pra realidade. Quando ele é autorreferencial, aí complica ainda mais ainda, porque ele fez essa amando a pessoa X. Aí passou 4 meses, aí pessoa Y apareceu, a X... ódio mortal, aí essa música já não significa nada, aí essa aqui é do momento. Exatamente. Porque ainda tem esses links do apego em relação àquela obra na vida daquele artista. Aquele momento, Aquele momento. Aí você mata, às vezes você tem que... não, quebrou a relação entre as pessoas que fizeram feat. Aí tipo, tem você isso tem que jogar também, o dinheiro forte, o dinheiro todo fora. Não tem jeito, porque vai fazer outra coisa, ou de repente daqui a 2 anos ele volta e faz de novo. Então acho que tem essas questões ali que, quando você vai pra MPB, pra Slap, que você fala, por exemplo, acho que, porque a gente falou do Slap, acho que é outra relação ali que a gente cria. De tempo-resultado. De tempo-resultado, nossa. E com artistas que têm também essa relação com a sua obra um pouco mais tranquila, né? A gente tá lançando o Toquinho agora, relançando, né? Uma regravação dele que tem, enfim, participações de Julia B, Sandy, Caetano, Carlinhos Brau. A gente fez um plano ali. Isso com a Hearst. Com a Hearst. A gente tá fazendo estratégia de lançamento. A Gabriela veio aqui também. Ela veio aqui, é uma fofa também, querida. Ela e a Liz. E a Liz também, as duas. São as principais ali executivas hoje da Hearst. E a gente tá ali fazendo toda a estratégia de lançamento desse álbum Toquinho. Nossa, todo mundo muito feliz ali de quem tá... Até, assim, pegar esses artistas do pop ali que tem mais normalmente tem mais isso. A gente tá tendo uma relação muito boa de construção. Pelo menos ali a gente tem ali 6 meses de trabalho ali que a gente planejou e que a gente tá conseguindo levar, entregar, e menos ansiedade, assim, em relação a outros. Mas acho que faz parte, às vezes, de gênero, de momento, de artista, composição, enfim. Cada regra serve para um pedaço de um segmento que não serve para outro segmento. Não tem a regra no final. Dependendo do público, muda tudo. Total. Vem cá, desse período da Som Livre aqui, tu teve alguns líderes ali. O que você sai aprendendo com a turma que você conviveu? Porque, como você falou, é uma equipe que quase todo mundo ali meio que foi parar em outro lugar bacana. Sempre um lugar de ascensão na carreira, né? Acho que todo mundo, assim, acho que na época quem me entrevistou foi o Giga e o próprio Soares para essa cadeira. Era uma posição muito estratégica para eles ali. Realmente, graças a Deus, deu muito certo em todos os aspectos para todo mundo. Quantos anos você ficou lá? Eu fiquei 2013 a 2018, foram 6 anos no final, porque foi início de um ano, mais ou menos até o final. De processo, assim. E acho que foi o processo, né, da música, assim, nessa época de 2013 a 2018, foi quando a música virou de cabeça para baixo, quando acontece o digital. Que você vê o Spotify, apesar de ser de 2008, começa a rodar bem globalmente em 2012, entra no Brasil em 2015. A própria Beats compra ali, a Apple compra a Beats e ela começa a virar Apple Music também ali, mais ou menos em 2016, talvez. E o próprio Spotify no Brasil demora um tempinho para tomar atração. Para tomar, pra todo mundo entender o que é.
Então, todos. Mas pegando desse time ali, pô, o Giga é um cara que ele é muito antenado em negócios, assim. O Soares era um cara mais orientado, sempre foi muito orientado a finanças, assim. Mas com isso ele conseguiu altos resultados na Som Livre, assim. Era um cara mais frio, mais ali nesse sentido. Então, se você pegar as presidentes de gravadoras ali, o mais contido é ele ali, não tem dessas gerações ali. De empolgação, eu lembro do Pirica, o Ricardo Abreu, o famoso Pirica. Ele é o mais, para mim, eu brinco que ele é o mais AR de todos os. Pela postura, não como conhecimento de AR, mas assim, pela postura ali da Som Livre. Normalmente sempre o presidente e o marketing e são as pessoas que estão mais próximas dos artistas, que estão mais nessa troca ali. Dessas posições mais altas, o Pirica ali era o cara mais que estava em tudo, assim, qualquer coisa que pintava, estava o Pirica lá. Mas acho que de liderança o Giga traz muita bagagem, assim, de troca. Eu acho que a gente teve um time que foi muito feliz, assim, porque a gente pegar a própria Gil Ponte, que eu não tinha, como era todo mundo muito próximo, eu tive a sorte ali, desse lado de curiosidade, de cair num produto. O YouTube, ele estava começando a ser protagonista quando eu entro na Som Livre para música. E na época eu tive até, enfim, negociei com a Vevo também para poder entrar lá, e aí tinha uma questão de percepção de marca da Vevo no Brasil, que os artistas, eu quero estar na Vevo, mas sem nem saber o que é. O que aconteceu com a Vevo, né? A Vevo, ela basicamente, no Brasil, nessa época, ela tinha ali uma expectativa, de contar aqui globalmente e no Brasil. No Brasil, ela tinha ali um lugar que ela já era protagonista global, então ela vem ali com uma presença de marca de glamour muito forte. Então, na época, eu sento nessa cadeira na Som Livre para vídeo como um todo, era um negócio que eles diziam, não, peraí, assina um contrato aí que para vocês serem exclusivos. E eles eram Sony e Universal, era a constituição da Vevo, né? Na raiz, assim. E aí, nesse momento, 2012, até quando começa o próprio canal Condzilla, a gente toma uma decisão na Som Livre de entender que o YouTube também era uma rede social e que cada artista tinha que ter a sua força ali dentro. E o YouTube trazia muito mais métricas, acesso, analytics direto. Embora... E as pessoas estavam dentro do... Exatamente. Assim, eu conheci, na época que eu comecei a lidar com o YouTube no Brasil era só o Federico, que hoje comanda a Disney lá no YouTube, responsável pela conta da Disney lá em Los Angeles. E depois começa a ter várias verticais ali, tanto que aí vem a Sandra ali logo na sequência, que hoje é Head Latam, traz o Walter, hoje é Head Brasil, mas ele começa a ter um protagonismo e a gente, enquanto Som Livre também, a gente foi muito responsável por isso, por ter artistas populares e a gente trazer o YouTube. E era um super desafio. Como é que você fala pro cara que ele tem que cuidar de uma conta de social, alguma coisa assim? Fala, mas o que eu ganho com isso? Tipo, financeiramente, o YouTube, imagina quanto pagava em 10 anos atrás, em 2012 ali. E aí eu tive todo um cuidado para levar para as pessoas, assim, tipo, sua marca tá aqui, quanto mais view você tiver, até hoje a mais fácil de você ler o número de consumo que você tem da sua faixa, do seu catálogo ali, qualquer um lê, né? Você vê, tantos milhões de views, não sei o quê. Então, trouxe para um lado muito mais de visão de marketing, que no final vai traduzir em mais show. Se você cuidar bem disso aqui, que é o que os caras olham, principalmente os grandes artistas e populares, eles olham, mas vai mexer no seu ticket, porque se você tem 100 mil visualizações, você pode ter 10 milhões, se você tiver 10 milhões, você vende mais caro para essa casa de show. 10 milhões orgânicos, né? Claro, 10 milhões orgânicos ali. E tinha uma forma de você estruturar e tudo, e a gente chegou a ter a network de YouTube do Brasil, ela chegou a ser top 10 global em termos de música independente, era top 10 global. A gente tinha um case lá absurdo, de fazer bilhões de views por mês, assim, foi muito feliz esse case ali, que me deu vários frutos depois nesse sentido. Mas esse suporte que eu tinha de liberdade, de fazer acontecer, de fazer crescer, essa questão do estúdio que eu estava contando, que foi uma iniciativa ali, vamos fazer um estúdio, todo mundo juntou, eu fui o líder de fazer acontecer isso, foi muita troca política que o Giga, enfim, o Soares, todo mundo endossou, estava ali próximo fazendo acontecer. Das outras pessoas ali, esse lugar que eu estava no começo desse processo, que depois, quando eu saí, eu já estava com as 8 pessoas no meu time, diversos players, DSPs, negociações ali embaixo, mas nesse início de processo, eu fazia com que eu tivesse que ter relação para regularizar as músicas, porque tinha música que ia ser só ia para um CD, ia para uma compilação, ou ia para um DVD. Mas aí, mas eu não quero lançar esse DVD com 12 faixas.
porque isso aqui não tem potencial. Eu ficava, pelo amor de Deus, gente, mas eu tenho aqui um long tail, aqui uma cadeia, um lugar que eu posso botar que pode ser qualquer música. E aí eu lembro um DVD que, tipo, não ia pra Manaus, iam jogar no lixo, aí eu tive que bater porta do jurídico. Nossa, com hoje a Rebelo, que tá lá com o Marcel Klein, a gente tava falando semana passada, lá trocando ideia. Puta, aprendi demais com ela, e eu me propunha a aprender também, sabe? Abrir assim e falar, mas como que eu não... Se isso aqui não... Se eu não consigo fazer assim, o que eu tenho que fazer? Negociar pra isso aqui funcionar. Eu preciso botar isso no ar. Pra mim, eu tenho que fazer... Minha métrica, minha meta é fazer crescer essa audiência. Se eu não tiver conteúdo, eu não tenho audiência. Então, eu preciso botar isso aqui. E aí ia pro label service, aí ia pra área de label e, gente, eu preciso criar o SRC, tá do zero aqui, não sei o quê. Aí aprendi todas essas nomenclaturas, esse mercado. Então me deu uma bagagem de negócios ali, executiva, de que eu não tinha antes de entrar na música. E essa curiosidade, essa necessidade de fazer um player que não existia e estava começando a existir digitalmente, que era o YouTube, pra música, fez com que eu começasse a bater na porta de todas as áreas. Então eu aprendi mais com ele, assim, muita gente, assim. Porque dava um pepino, você tinha que ir ali eu do lado pra saber falei, como fazer. Né? Por que não tá? E fala, não, é porque isso aqui, aí você tem que falar com o artista tal, não sei o quê, blá, blá, ou com o empresário, ou com o autor, e a gente tá falando com ele. Eu falei, pô, mas o fulano da outra área tem um contato com ele, é mais próximo dele, vamos ligar pra ele. Então eram umas coisas assim que, aquela ansiedade de fazer acontecer, que me deu ali um traquejo muito grande. Aí, tipo, eu vou ser desleal se eu não citar o nome de todo mundo, porque desde que foi meu líder direto até outras pessoas que estavam ali comigo o tempo todo. E aí você vê essa galera toda, tá? Tipo, desde Facebook, Amazon, Believe, Orchard. Acho que não tem lugar onde não tem a gente da Som Livre hoje. Que eu acho que ele teve um cuidado desse time do Giga, do Marcelo e dos outros times ali, de criar um time que ele não trouxe tanta gente que era do mercado musical. Isso eu acho que é muito interessante da Som Livre. Você pegar muita gente ali desse time de marketing, de comercial digital, tinha gente que vinha da Vivo, eu tinha ido da Oi, tinha gente da Coca-Cola. Soares também, gente da o Fernando Lobo também veio de fora, Soares veio da Coca-Cola, né? O Soares eu não lembro de onde ele tinha vindo, mas tinha do time, eu lembro. Eu sei que ele passou pela Coca-Cola. Então, e ter eu acho que talvez nessa visão dele, trazer essas pessoas, a gente começou a olhar para um mercado novo, que o digital era novo, com pessoas que tinham visão crítica de outros mercados, assim. Então isso fez com que eu brinco muito que a Som Livre foi uma universidade, e hoje eu brinco que chega uma hora que você se forma, você quer ir para um outro passo, assim. Então muita gente acho que saiu, assim, nesse processo todo recente, né, até normal, da venda, processo que faz parte do game, porque você aprendeu, você cresceu ali, sabe? Cresceu em termos de conhecimento, a troca com todo mundo. Era um lugar onde a gravadora era junto com a editora. Você pensar, a Sony não era assim, a Warner vai vir a ser assim. Agora, a própria Universal fez isso, acho que há não tanto tempo também, se eu não me engano. Então, é um negócio que dava... Um ambiente junto? Um ambiente junto, mesmo prédio, assim. A Universal é um andar e outro ali. A Universal, desde que foi pro Le Monde, eu acho que já é assim, né? Você sobe eu acho que pra lá foi isso, assim, isso. Né? Desde que fez essa migração. Mas as outras não eram, assim. E a Som Livre, eu não sei se na Assunção era, mas isso era um ambiente riquíssimo, que a gente estava no mesmo... Não era nem outro andar, era assim, o mesmo lugar. Assim, a gente andava para chegar no jurídico, passava pela editora. Pô, Marcel Klein, você vê, cara, quanto meu amigo cresceu, né? Nossa, demais, sabe? Demais, assim. René. René, cara, o René... René é uma figura querida, né? Isso é curioso, assim. O René, pelo menos, pra mim, o maior IR do Brasil hoje é o René, assim, na minha visão. Mas essa visão de quando eu entrei na Som Livre, eu começo a lidar com pessoas e nomes que... Na minha adolescência ali, eu consumia como... Tocando em rádio, né? O Marcos Vinícius, o René, o Rogerinho, que entrou depois, assim. Eu levei um tempo até fazer esse processamento de associação. Peraí, mas é o mesmo René? É o mesmo Marcos Vinícius? Eu falei, caraca, eu lembro de rádio, na minha época radiofônica mais forte de adolescente ali, eu escutava vocês. Os caras são uma super referência musical, assim, de entender de música. Nossa senhora. Os caras de relacionamento. Aí o René no popular tá arrebentando. Nossa, né? ele é excelente, assim, todo mundo respeita demais ele, acho que com razão. E aí você vê esse cruzamento de cultura ali que cria essa geração ali de som livre que, sei lá, eu não consigo pensar onde não tem som livre hoje. E ao mesmo tempo essa virada de player, né? Porque você vê, eu falo muito, até 6 anos atrás tinha 4 grandes gravadoras, 4 grandes editoras. Tinha as outras lá, tem a DEC, tem várias outras, mas assim, grandes ali a gente tinha Som Livre, Warner, Universal e a Sony. E aí quando você dá essa virada, do nada, dessa virada ali entra
Hoje eu conto no dedo fácil umas 20 distribuidoras que entraram no Brasil e estão entrando, porque é um mercado super proeminente, batemos recorde ano retrasado, a gente vem crescendo 2 dígitos ao ano, que é muito forte, bate recorde ano retrasado, que já era de 24,5%, é um crescimento bem agressivo, vai chegando passado, bate 32% de crescimento, mais agressivo ainda, então a gente entra num lugar assim de protagonismo que vem todo mundo pra cá, top 10 em receita global, então mesmo o dólar ferrando a gente saiu um pouco desse top 10, mas esse ano a gente voltou pro top 10 global em termos de receita, mas quando fala em número de plays, o Brasil, no YouTube a gente era top 2 até 2017, quando a Índia descobriu o YouTube, aí não tem como competir com a Índia. Não dá, né? Mas, e depois, aí cai ali pro top 3, e o mesmo Spotify ali, a gente tá ali no top 5 ali, global em termos de play. Tem um perfil louco, né? Gosta muito. As lives na pandemia e tudo. Só a gente consumiu live naquela quantidade, né? E agora bateu o recorde de novo, né? Com o Casemiro lá na... Casemiro é um monstro. É um monstro demais, né? Você fez o jogo lá Essa Copa eu assisti uma com o Galvão. Aí eu falei, não dá mais. Aí eu fui pro Thiago Leifert. Legal. Aí o Thiago Leifert, engraçado pra caralho, mas quase você esquece que você tá vendo um jogo. Porque ele, tipo assim, ele pode torcer. Aí a gente viu, foi qual que a Argentina tomou um sufoco, mas ganhou. Foi contra... Agora eu esqueci. Não sei se era um time que era meio ruim. Tomou um sufoco e ele torcendo contra mesmo. Porque ainda tinha chance da gente pegar os caras, não queria pegar, né? Aí eu comecei a ver Casemiro. Cara, depois que eu vi Casemiro e Thiago Leifert, só que o Thiago não fazia todos, o Casemiro fazia todos. Eu não consigo mais ver a Globo, porque, quer dizer, o Galvão, porque é muito on the book, né? Total. Não pode... E o Casemiro é muito engraçado, né? E os comentaristas têm mais liberdade, estão ali, né? Ele vive, sabe? Torce, fica puto. É o brasileiro de verdade, né? Você vê, acho que essa transição ali de... Cara, e é muito engraçado você pensar que 4 anos atrás, Casemiro não era, assim, popular. Ninguém conhecia que era o Casemiro. Ele começa a estourar aí, acho que 3 anos. Começa a ser descoberto. Pandemia, 3 anos Twitch, atrás. né? Twitch total. Mas aí começa no YouTube forte também, a fazer aqueles comentários dele, e de repente... Mas isso mostra muito essas transições de indústria mesmo, sabe? Que a gente tá falando, tipo, cara, o que era a indústria até 2010, que falaram, cara, a música vai acabar. Pirataria, tá consumindo, vai acabar. Aí vem 2010 a 2020, foi um furacão, assim, quando a gente fala dessa questão. Eu acho que a gente tinha que fazer um quadro pro Daniel Ek em algum lugar. Se esse cara não cria o Spotify, onde que estaríamos? Eu acho eu fui pensando que alguém ia criar, né? Não sei se você acompanhou a série lá do Netflix. Sim. Cara, eu acho que o grande desafio dele que eu vejo, eu acho que ele queimou mais dinheiro porque ele não conhecia a indústria, assim, Mas eu acho que ele só criou porque ele não conhecia. Não conhecia a indústria. Porque senão ele ia ficar, ele fala, não dá pra bater de frente. Tem um livro que é o... Putz, esqueci, cara, o nome, cara. Que o último capítulo desse livro chama The Moment Space. Que, cara, que é um livro que, se eu não me engano, é Song Machine, Factory Machine. Agora, depois eu te mando. Eu tenho no meu iPhone. Legal. Que o último capítulo chama Moment Space, conta dos super hits do Max Martin, não sei o quê. Decupa, assim, como que eles foram fazendo hits desde lá, de quando aquele cara que morre de câncer, que cria o núcleo, né, na Suíça, na Suécia, né? Na Suécia, e aí o surgimento do Spotify. E ele fala, cara, se eu soubesse que teria sido o que foi, eu nunca teria começado. Na série fica mais leve ali, né? Como se deu certo. Chegou aquele cara que vende no golfe lá, né? Tipo, ele troca moeda pra euro na hora de negociar. Mas assim, eu acho que ele tinha um olhar de fora, aquilo que a gente tava falando. É verdade. Não, isso é total verdade. Né? Ele olhou de fora e falou assim, não faz sentido. E uma confiança de que ia dar certo, assim. A concepção de produto dele era muito interessante, inovador, fazia sentido. Mas a briga com a indústria mostra o quanto que você tem que ser feroz para brigar com uma indústria que ela tem essa... Continua tendo, né? Assim, você pega assim... Você pega blockchain, a dificuldade das coisas se integrarem, né? Nossa, é muito... Tipo, tem um livro, Apetite da Indústria por Autodestruição, você já leu esse livro? Não, esse eu não li. Esse você vai devorar, você que ama. Eu adoro. Que conta, tipo, como a indústria quebrou 300 vezes, sempre não vendo que estava sendo lenta na forma de lidar com o novo, né? E o próximo novo é o Web 3.0, sabe? Pode ser. Hoje eu acho que é. É que eu acho que pode aparecer um novo, às vezes, na frente desse. Pode, pra se consolide mais rápido. Já tiveram uns 3.0 que ficaram pelo caminho, né? Já. Não, e eu vejo muito assim,
a perspectiva. Agora veio uma análise da Price Cooper, e tem uma análise clássica, já é clássica, né, 2017, mas é clássica do Goldman Sachs, que aponta ali o crescimento da indústria. Acho que da Price Cooper saiu agora, até no meio mensagem também, que estima aí que em 2026 vai ser 36 bilhões de dólares de indústria gravada, de música gravada. Quando você pega do Goldman Sachs, ele fala em 56 bilhões de dólares em 2030 de música gravada, mas em 130 bilhões quando você consolida toda a indústria da música. Isso quando a gente bateu agora 26 bilhões de música gravada. Tirar os 130 bilhões, que aí deturpa um pouco, a gente vai mais que dobrar em 7 anos, assim. 7 anos, a gente tá, acho que no fim já está em 2023 praticamente, em 7 anos a gente vai dobrar. E para isso acontecer, é muito... Tudo isso que tem hoje, ele vai mudar de algum formato. Talvez gravadora não seja mais gravadora, distribuidora não seja mais distribuidora, alguns players vão aparecer, vão crescer, outros vão se destruir ou se autodestruir, como você colocou. Eu acho que a Web3, ela traz um pouco desse lugar principalmente essa visão de blockchain. Cara, tem muito. Quando você vê ali o que tem gente na cadeia da música, até produzir a música, até o cara receber, cara, o que vai acontecer, e aí você não dá pra dizer que tem certeza do futuro, mas eu tenho muito próxima certeza disso, é que vai quebrar um pouco dessas cadeias, porque às vezes você tem 10 pessoas entre um lado e outro, assim. Cara, a coisa de você ter 10 instituições. que ligar para pedir uma autorização. E já teve iniciativas, o Benji Rogers, que era dono da Bad Music, ele teve uma iniciativa com blockchain que era super simples, assim, meio como o Content ID do YouTube, né? Óbvio, Copyright claim, se você quiser dizer que é seu, estão dizendo aqui que não é seu, não é seu, você vai lá, né, tipo, e resolve rápido. A coisa de ainda ter que mandar um e-mail e alguém atender e que liga para outra parte. Pra você ter uma ideia, assim, na Atabaque a gente tá pensando muito, a gente tá desenvolvendo tecnologia. Não, então vamos entrar nessa parada. Porque, o bom é que a gente tem tempo aqui. Aliás, você tem um horário certo para sair? Acho que teve um trânsito. Acho que daqui a mais uns 40 minutos. 16h44 aqui. Então, Pretinho, 16h44, quando der 40 minutos, você faz aquele teu mise-en-scène do outro lado do vidro, tá? Fechado. Obrigado. Você sai da Som Livre com um desejo de empreender? Cara, eu saio total com desejo de empreender. Esse é um ponto muito curioso, porque aí, vamos lá, saí da Som Livre, o Conde me convidou para tocar o marketing da Condzilla como um todo. Caralho, tu vai parar no Conde. Eu vou parar na Condzilla. Aquilo ali é um monstro, então, né? Esse lugar ali foi um lugar onde... Qual foi um monstro de vários aspectos, né? assim. É uma cultura de empresa completamente diferente. É uma empresa nativa digital. É uma empresa nativa digital que comunica muito com a bagagem que eu vinha buscando, provocando e criando de estar ali. Mas ele vem num momento em que ele se criou muito grande para o canal. Todo mundo, o canal Condzilla. Mas, cara, quando eu entrei lá, ele já era... Estava criando já o portal do Jovem de Favela, ou seja, um veículo de comunicação. Estava saindo, ia sair a primeira temporada de Sintonia, ou seja, ele entra no audiovisual. O próprio canal era uma mídia, né? Era uma mídia. Inclusive, a gente vendeu o pacote para o Netflix para fazer isso acontecer, como mídia nesse sentido. Foi a primeira vez que o Netflix lançou simultaneamente uma série que não foi no Netflix. A gente botou 48 horas global no canal Condzilla. Então, era um negócio muito grande. Aí você tem o licenciamento de marca, porque a marca estava muito grande e o Conde sempre teve cuidado de, antes do nome de artista, de música, sempre vinha vinha Condzilla antes de tudo. Então, um cara muito, ele é brilhante nesse aspecto. É branding. Branding total. Tudo que ele fazia, pelo tamanho que ele chegou em termos de publicidade, era passivo. Batiam na porta dele, vamos fazer um negócio com a Vivo, com fulano, com a UBC. Batia na porta dele para fazer. Nesse momento ali que ele dá essa virada, porque ele chamou um cara de fora, até da indústria de entretenimento, para ser CEO, eu entrei como CMO e um cara como diretor de vendas. Que você cria um departamento de vendas, você vai para dentro de todas as agências para falar, e isso é curioso que você vê assim. Eu lembro desse relato claro, o diretor de vendas falando, cara, eu entro lá e toda molecada pira quando eu entro na agência. Isso eu tô falando em 2018, todo mundo, 2019, todo mundo pira quando eu entro na agência. Aí eu vou sentar com o board, aí o cara fala, quem é Condzilla? Condzilla tinha 60 milhões de assinantes, né? Já era gigantesco. E é um negócio, você vê essa desconexão ali de momentos, né? E eu entro para poder não olhar só pra música, e ainda tinha gravadora. Aí eu entro não para olhar só pra música, mas aí a bagagem que eu trago ajuda muito nessa visão geral. Quando ele me convida, estava no momento ali que eu já via a indústria crescendo e perspectivas da indústria musical,
E eu entendi aquilo ali como um passo, cara, eu quero empreender, eu quero sair daqui e abrir minha empresa, porque tem muita oportunidade acontecendo. E aí quando ele me convida, quando eu saio, na verdade, que aí eu fiquei 2 anos e pouco lá, e aí numa renegociação eu falei, cara, agora é o momento, eu vou abrir minha empresa. Qual o primeiro choque cultural, de cultura de empresa nativa digital, de uma empresa dentro de uma corporação tão grande assim? Eu acho que o complexo, na verdade, é porque eu acho que eu sempre tive a sorte de estar em algumas startups, mesmo sendo startup. A Som Livre, ela tinha um quê de startup absurdo, assim. A gente conseguia fazer umas coisas que não precisa... Cara, tá endossado, não precisa bater em lugar nenhum. Porque não tem que ir lá para outro não país tinha. para pedir permissão. Cara, não. Pra gente criar esse case de YouTube, que eu comentei com você, é porque a gente não tinha que... Tipo, tudo da Warner até hoje operacional é fora, da Sony, o operacional do YouTube é fora, então ele não tem a cultura, não entende, e a gente fez uma coisa nativa cultura brasileira, então tipo, que já é louco por consumir. Então aquilo ali deu uma bagagem, uma questão pra gente muito forte. E aí quando eu vou pra dentro da Conde, eu vejo um lugar que cresceu muito rápido, ele sai de uma sede, que ele tinha uma casa com a gravadora e esses outras verticais, que a gravadora é a única onde ele tinha um sócio, o resto era tudo dele, só dele. Ele tinha 31 anos, 32 anos quando eu vou pra lá. Ele é brilhante. E ele é brilhante, assim, sempre tem muito aprendizado ali, eu aprendi muito lidando com ele. E aí você vê, mas é uma empresa que a gente expandiu, nesse momento era um momento de expansão, uma aposta dele ele é muito forte. E para mim foi, em termos de empoderamento e de protagonismo ali e de decisões, para mim foi muito importante. Times maiores, de lidar com outra. Isso foi, por incrível que te pareça, a gente era maior do que a Som Livre. A Som Livre tinha 160 funcionários. Eu entro ali, em pouco tempo a gente estava com 200 e pouco, assim, sabe? Então era um negócio ali que por mais que seja a cultura nativa digital leva para um lado, que aí eu crio o departamento de BI lá dentro, que não existia, já tinha a proposta, a análise, mas eu estruturo ali com ferramentas, dashboard, contratando nesse sentido que suportava o comercial, suportava quais clipes ia gravar, como ia fazer para, enfim, trazer música que estava começando a bombar, como a gente olhava para aquilo ali para trazer em diversos aspectos ali. E isso eu acho que foi muito para mim foi o que mais me marca, assim, quando eu lembro, foi desse crescimento assim profissional que a Som Livre já tinha me dado, pela liberdade que ela me dava, negociações desses contratos eu me envolvia porque eu dominava muitas ferramentas, então eu me envolvia negociação global do YouTube, negociação global do Facebook, tentando botar música lá dentro. Então isso já tinha me dado uma bagagem muito grande. E essa visão de indústria, e quando eu vou para lá, uma das primeiras coisas que a gente faz também, e quando a gente vai para Europa e a gente vai na Believe, na Altafonte, na Merlin ali, conversa na Merlin também, a gente vai em Nova York, fala com a RPM, com a Orchard, com a Downtown. Isso me dá uma bagagem de negócios, cresce minha bagagem de negócios nessa visão. Eu acabo fechando um contrato global de migração que a gente saiu da RPM e vai para a Orchard, que foi super, enfim, positivo em diversos aspectos ali naquele momento. De gestão, assim, o que você aprende com o Conrad? Cara, eu aprendi muito em termos de sacada, assim, do dia a dia. Esse é o que ele é mais perspicaz, assim. Questão de imagem e como você posiciona a sua imagem enquanto marketing pessoal e marketing de empresa. Isso eu aprendi demais com ele. Ele sempre foi muito, muito cuidadoso com isso, até hoje cuidadoso com isso, e ele faz isso de forma primorosa, assim, cara. A marca da Condzilla pode estar no momento que tiver, ele sempre consegue colocar ali, puxar os principais KPIs, os mais proeminentes, os que estão dando mais certo. Porque quando você tem uma empresa desse tamanho, você não, assim, acho que em qualquer lugar você não acerta sempre, né? Você erra também. Mas, cara, você tem que tirar o proveito. E também essa questão de tirar o proveito de onde mais acertou para fazer isso ir mais longe, cara, isso é muito do Conde, assim. Putz, isso aqui, como vocês estão vendo, isso aqui tá dando certo. Ele tinha uma visão que a gente falou, cara, muitas coisas, pô, mas você acha que isso vai dar certo? Calma aí. Além de ter algumas informações, às vezes a gente não tinha, ele tinha uma visão ali que você dava um tempo, muitas das coisas que ele falava e tipo, cara, agora entendi o que ele estava falando por causa disso. E essa troca foi muito rica em termos de negociações, aí bagagem que eu tinha também levava para ele das negociações que a gente fez para música, das negociações que a gente fez com o Netflix para manter ali propriedade intelectual em diversos aspectos, porque a gente tinha artista musical e o artista musical era ator também dentro da série, e a gente tinha música proprietária que é para dentro da série. Então tinha uns negócios ali que a gente trocava nessas bagagens, mas assim, com certeza aprendi
muito, assim, com ele. E aí, e foi muito melhor, assim, tanto que o caso curioso, que quando eu tava saindo da Som Livre, e ele me lembrou quando eu tava saindo da Condzilla, foi que ele falou, cara, lembra que quando eu te convidei pra vir pra Condzilla, você falou que queria abrir sua empresa, e eu já não me lembrava mais disso na época. Eu falei, eu te convidei, aí você falou pra gente abrir, aí eu lembrei, na época realmente, eu falei, cara, vamos pegar, vou fazer o seguinte, a gente abre uma outra empresa, porque o mercado da música tá bombando de oportunidade, aí eu toco a Condzilla dentro, tipo, eu atendo a conta da Condzilla e eu busco outras oportunidades no mercado. Aí né, não vai dar certo. A Condzilla é um mundo. E ele tinha total razão. Se eu faço isso, não ia dar conta de tudo, não, porque a Condzilla era um mundo absurdo, assim. Era tipo, eu lembro de quando eu cheguei com ele em Nova York, a gente tinha 5 dias em Nova York, eram 5 reuniões, a gente tinha 2 reuniões marcadas. Cara, em 5 dias eu fiz 10 reuniões, porque Condzilla tá aqui, a gente chama ele no direct, a gente falou com o cara. Eu fui assistir ele lá no South By, naquela sala principal, bicho. Foi o único brasileiro e a galera pagando pau, tinha fila de gente na porta esperando desde cedinho. A marca tá muito grande no mundo. Era muito foda, assim. Eu acho que é o auge ali, que eu acho que é 2018, 2019, 2019 né? ele foi o grande auge, assim, eu acho que aí depois vem vários concorrentes, tudo, mas assim... Ele continua posicionando muito bem. Ele já tá ocupando outros lugares também, né? Já tá ali num lugar que hoje ele é investidor de várias ferramentas que estão na indústria da música ou não estão em vários lugares, em várias de tecnologia. Comprou um pedaço do Popline agora. Comprou um pedaço do Popline, enfim. Aí ele tá num lugar ali que ele realmente hoje ele é um empresário, empreendedor. Não musical, acho que música pra ele é muita paixão. Faz audiovisual para ele é paixão demais, porque depois de Netflix ele já fez pra Globoplay, YouTube Originals, vários outros, ele já várias séries ele tá fazendo, e ele estruturou melhor esse núcleo também, era uma das razões que sabe uma coisa que eu acho muito legal? Você conversa com ele hoje, você vê que o cara, todo ano que eu encontro, a gente se conheceu recente, né? Do ano que eu conheci, a gente foi se encontrando, ele sempre, você olha pra esse cara e fala assim, esse cara tá em evolução rápida, pra daqui a pouco, sei lá, tá... presidente de um conglomerado gringo. Total. Ele é muito orientado a negócio. Exatamente, muito bem, cara. Ele se cercou de pessoas de outros negócios, né? Muito. Ele sempre se cercou de pessoas muito boas. Ele falou que escuta muito conselho, né? O conselho da empresa dele, trouxe outras pessoas. Muito legal ver esse cara saindo de onde ele saiu, né, bicho? Ele começou em 2012 lá no Guarujá. O modelo de negócio que ele criou, ele mantém até hoje, mas já é muito interessante quando você fala de clipe, de modelo, o que ele criou ali. Foi sensacional mergulhar na história dele. E aí quando você vê eu conheci ele em 2016 ainda na Som Livre, 2015 eu acho, talvez, na Som Livre. O canal a gente tava começando a despontar, começando a bater 10 milhões de views, 10 milhões de inscritos e eu não sei quantos bilhões de views já. Que hoje já tem mais de 30 bilhões de views e já tem, sei lá, 65 milhões de inscritos. É um negócio que escalou muito rápido, aquela curva ali exponencial. E aí quando começou um monte de gente ver oportunidade em questão mais do canal em si, mas, cara, isso é todo um negócio que ele não depende mais do canal. O canal continua sendo protagonista, top 10 global, mas ele não depende mais daquilo ali. Tem a marca, ele mantém não, né? Curte, tem um time que cuida, mas ele consegue hoje escolher o que ele quer fazer, que ele é mais apaixonado, enfim, ele não consegue parar, ele tá nessa constante evolução que você citou. Então, tipo, foi uma escola absurda, assim, nesse sentido. Foi demais, assim. Até hoje a gente se encontra. Aliás, ele tava falando de almoçar amanhã, de chamar ele aqui. Ele tá no Rio? Não, ele chega hoje, falou que chegava hoje. E aí, quando você sai e resolve abrir a Tabac, o objetivo inicial era o quê? Então, a Tabac, ela olha pra indústria, pra essa virada da indústria da música absurda que aconteceu na última década, e eu vejo essas oportunidades, vejo essas distribuidoras e agregadores independentes entrando, a possibilidade de você, como artista, você pegar as 4 grandes gravadoras, se cada uma tivesse 100 artistas dedicados, é muito você pensar nisso, e você tem um mar de gente aí querendo ser artista em níveis bons, em níveis bons que eu digo que além de você ter qualidade, a pessoa ter bagagem musical, ela já tá indo ali para uma curva que às vezes não tem espaço para ela estar na gravadora, né? E a distribuidora faz esse papel. Só que aí você entra num lugar, quando a distribuidora faz esse papel, você fala, tá, mas eu preciso de um time, porque senão, cara, porque aí a distribuidora só distribui. Hoje em dia, cada vez mais, essas 20 que eu comentei que chegaram no Brasil, cada vez mais é commodity e é tecnologia. Aí uma outra tenta se diferenciar, tenta virar mais gravadora, tenta entregar um negócio diferente, uma entrega mais curadoria, mas a grosso modo, assim, é tecnologia para você ter sua música, apertar o botão e sua música tá no Spotify, no Deezer, no YouTube, no Amazon, onde for.
E aí eu vejo nesse lugar uma oportunidade que, tipo, tá, o artista ele precisa de um estofo ali para ele crescer. Porque chega uma hora que você vai sozinho, você começa de carreira, você se vira, você posta, você faz não sei das quantas, você vê negligencia, a maioria das vezes negligencia o direito autoral ali, só bota a música no Spotify, que é a oportunidade que a gente viu. A gente falou, cara, quando você aperta o botão, hoje você tem uma oportunidade muito fácil de apertar o botão e a música chegar do outro lado, mas se sua música estourou, se você não negociou os direitos, se você não tem ali, não criou SRC, não é o produtor fonográfico, não criou não negociou com o autor, você pode correr risco até da música sair, se alguém aqui ficar puto contigo de tirar de algum lugar, e de você perder dinheiro mesmo, porque você não é o dono real ali com os papéis que precisa ter da música. E a gente monta um label service olhando para oportunidades de mercado de como a gente e pega assim, desde assessoria de imprensa, trabalhar com influencer, trabalhar com tráfego e mídia, criar um pitching deck de como tem que ser feito, olhar oportunidades no mercado. A gente está hoje como parceiro da Fundição, criando o selo da Fundição junto com eles, junto com o principal projeto hoje é o Estúdio Como Funk. serviço ou como sócio? Como parceiro, nesse caso mais como serviço, mas a gente está como sócio porque a gente trabalha muito numa variação de modelo, que dependendo do que tem do outro lado, a gente entra em percentual de royalties, outras coisas. Na Fundição a gente é mais parceiro, porque a gente está prestando serviço para eles. Em alguns outros casos a gente vira sócio do fonograma, do digital, de vários lugares, quando a gente, dependendo da oportunidade, a gente vê que o cara é uma oportunidade latente, precisa dessa infraestrutura, a gente consegue entregar e a gente entende que a gente vai botar ele em outro patamar. A gente, e às vezes ele não pode pagar o que a gente é hoje, o serviço que a gente entrega, a gente cobra menos e entra mais em algum lugar. No caso da Fundição, a gente é um parceiro, porque eles contrataram a gente, montamos toda essa estrutura, a gente está cada vez mais junto pensando em outras coisas que a gente está desdobrando ali em diversos aspectos, mas foi uma vontade que eu já estava vendo do nosso lado ali, quando abriu ali a empresa, eu falei, cara, o que eles são? Eles são curadores culturais brasileiros muito fortes. O que a gente se coloca como que a gente menos é na tabaco? O que a gente menos é a IR. Todo o resto a gente tem dentro de casa. Então eu preciso de alguém que venha. Se alguém vier com a música, a gente diz o que tem que ser feito em todos os aspectos. Entrega, cara. Então foca na música. Então a gente bota muito isso. A gente olha a música como negócio e foca na música para poder você chegar mais longe. Tudo o resto a gente vai te entregar. Não se preocupa. E aí, nesse caso, foi muito isso. Eles são os curadores culturais. A gente falou, vocês tinham que ter um selo. Aí, por acaso, a gente estava se vendo assim, que aí quando eu falei com o Ira, com a Cris e com a Vanessa, falando, a gente viu sua aula no Música e Negócio e a gente estava muito procurando você pra gente trocar essa ideia. E eu falei, eu tava procurando vocês porque eu acho que a Fundição tem essa curadoria nata. E eles falaram, a gente não tem. Hoje a gente quer ser, mas a gente não sabe como ser. Eu falei, eu sei como ser, mas não tenho o que vocês têm. Então, meio que junta fome com a vontade de comer. Como eles estruturaram o programa do Estúdio Funk, a gente montou essa lógica e a gente está por trás de toda a estrutura, desde todos os documentos, criação, toda a questão de gestão de direitos até a ponta de pagamento de royalties desse programa e toda a estratégia para lançamento assim, de lançamento. E como a gente tem uma proximidade muito grande desses players que eu criei naturalmente, porque tinha que criar nessa última década assim para levar artista dentro do Google, para poder promover o álbum, porque para o Google era importante, eles transmitiam ao vivo, enfim, eles faziam uma troca interessante, vai dentro do Facebook, no Twitter, Spotify. Então todo esse lado musical a gente tá muito próximo, então a gente tem ali um lugar em que aconteceram muitas agências digitais ali nessa última década, que é o nome que eu não gosto, assim, o cara cria, não sei o que é digital, não sei das quantas digital, eu falo, cara, não. Digital é muito 2012, quando você vê um movimento que está começando a acontecer. Hoje você fala que é só digital, você descolar se mata. O que é digital, o que não é. Exatamente, você fala que é digital hoje, você se mata. O nome é Atabaque, que a gente está ali desde lançando, pensando em como aquilo ali tem que ser projetado no offline e no online, e tudo se integra. Quase não existe, hoje em dia não existe mais offline e online, tudo se integra. Então a gente olha isso como um todo. A gente criou, tem um super case ano passado, o Thiaguinho estava saindo da Som Livre, a gente fez todo um trabalho para ele, queria ir para um lugar independente, lançar o álbum dele que estava ali
na cara do gol. E a gente fez todo um trabalho, desde negociação buscar quais players eram relevantes dentro do que ele buscava. Isso vira um diferencial muito grande e tira a gente desse lugar de agência digital, que é um lugar, não desmerecendo, acho que tem gente super competente, mas isso também vai para um lado que às vezes meu sobrinho faz. Não precisa disso não, que meu sobrinho faz. E aí a gente meu sobrinho faz, é muito bom. Mas a gente vive muito com isso, né? E artistas grandes, assim, às vezes. Mas a gente sai desse lugar ali de ser uma agência só e a gente entra num lugar do tipo, cara, o que você precisa hoje? A gente dá consultoria para entender até se o catálogo, todo o catálogo dele, fonográfico e autoral, se tem oportunidade de retido, se tá funcionando bem, se ele tem os melhores contratos, até no momento desse, falar, olha, e aí quando a gente abre uma agência dessa pelo know-how, pelo que eu criei de imagem mesmo dentro da indústria da música, vem todos os distribuidores, gravadores, faz exclusividade comigo. Eu falei, cara, a proposta não é ser um selo, a proposta não é estar conectado, não é ter artista que eu lanço só com você, a proposta é entender as dores de um lado e conectar com os melhores lugares do outro. Tipo, no início do ano a gente teve, início de 2022, teve um álbum do Guimê que bateu pra gente, que era um álbum inédito de trap, rap, assim, dele. E o Giga, que está hoje na United Masters, ele estava entrando na United Masters, que é uma nova agregadora, distribuidora no mercado, e ela tem justamente esse perfil e trabalha bem com marcas e outras coisas. A gente plugou as duas pontas. O Thiaguinho, ano passado, ele estava buscando, dentro de tudo que ele estava buscando, a gente falou, olha, esses daqui tem a ver com o que você está buscando hoje. Esse aqui tem essa vantagem, esse tem outra, e agora a decisão é sua, porque tem que ter o match também, não é só dizer, isso aqui é bom, vocês precisam... Na época foi pra Altafonte, a gente fez um super trabalho com Esquiava, assim, na Altafonte foi demais esse trabalho que a gente fez. Aí a gente pegou o Felipe Amorim, que é o grande case que a gente tem, a gente sabia que o menino ia estourar, a gente fez um momento ali de incubadora, pra gente não estar exclusivo com ninguém com ele, porque no momento que você acaba estourando, se você já tem uma negociação, quando você não tem catálogo, você perde poder de barganha. Então ele não era ninguém, ele não tinha poder de barganha, eu falei, cara, eu preciso estar num lugar que eu possa sair depois. Então a gente fez uma negociação onde a gente pudesse sair, a expectativa era de 6, 8 meses, a gente já tá ali num momento mais positivo, mas nas primeiras músicas que a gente trabalhou, estourou assim muito rápido, e aí vem todo mundo pra cima, fala, cara, traz esse artista pra cá, traz esse artista pra cá, e a gente já tem todo o estofo pra trabalhar, independente de estar em gravador ou não, dependendo do que o artista quer, a gente fala muito, ó, do seu momento e do que você quer, pode ser gravadora, pode ser distribuidora, mas tem coisas que você vai perder, coisas que você vai ganhar. E a gente entende do que vai ganhar e vai perder por experiência de mercado. Então a gente tenta dar esse match e acabou que, dentre as oportunidades que a gente trouxe na época para o Felipe, quando ele chegou nesse momento, a gente conseguiu sair com todo o catálogo, como a gente tinha previsto, negociar um bom royalty, que era o que a gente queria. E o empresário, na época, ele falou, puta, eu queria muito estar com a Believe. A gente sentou, de todas que a gente apresentou, ele falou, eu gostei dessas aqui, mas eu queria muito estar com a Believe por razões pessoais e tudo. Lá eu falei, não, beleza, sem problema. Aí chamei o Jaime, chamei o Leandro, e falei, olha só, beleza, mas eu quero a melhor negociação, porque o cara tá muito grande. E a gente usa todo esse know-how para dar um lugar, para estar num lugar de mercado que a gente fica se desafiando para dizer o que a gente é, assim, enquanto atabaque ali, porque a gente está olhando para esse label service de negociação do jeito que o mercado, que tem poucas pessoas que olham e tá tudo certo. A gente tem um lugar onde a gente entrega uma estrutura, como a gente tá lançando um álbum Toquinho lá com a Rush, tá usando o nosso hall de estratégia de lançamento e dados e tudo. Até quando fala de investidores, a gente falou com diversas, assim, todo mundo, porque a gente tá num lugar de consultoria de como a música funciona, que a gente consegue falar com os fundos de investimento que querem entrar em música. Então foi um super casamento ali com a Rush, que a gente conseguiu devolver para toda a análise deles, porque aí é investidor, ele quer saber de resultado, montar como que o nosso BI conectava com o BI dele para entregar os dados que eles precisavam nesse sentido. Então a gente está muito adaptado, olhando para oportunidades, criando remix de sustentação e a gente entra tipo de criação de ativo para sustentação de música. A gente fez isso algumas vezes, o Felipe Amorim deu muito certo, a música estava começando com alguns outros artistas também, mas o Felipe foi muito certo, assim, estava começando a cair a curva, a gente abriu, falou, cara, vamos abrir um pool de 10 DJs, a gente lançou umas 7 versões, e aí vai para determinado gênero, assim, cara, você não é o gênero do artista, é outro gênero, para poder pegar um outro público. Se a música já está indo bem, a probabilidade de ir mais longe é maior ainda. Então a gente junta essa questão toda e consegue fazer uma entrega ali que a gente tá num lugar diferenciado, assim, e ao mesmo tempo pensando no futuro. A gente está desenvolvendo tecnologia. Isso você estava comentando ali de você ter que trocar um monte de e-mail, a gente estava num lugar que a gente
A gente criou, no nosso MVP de gestão de direitos, quando é tudo independente, está tudo muito fácil. Eu mando um formulário para você é um dos autores, pessoa física ou pessoa jurídica, preencheu aquilo ali, a gente já tem a minuta padrão, valida os percentuais e vai para o seu WhatsApp para você assinar. A gente está automatizando isso, assim, cada vez mais está melhorando esse software. Mas a gente está fazendo isso no formato que eu consigo facilitar a sua vida, mas naturalmente quando eu bato numa major eu não consigo fazer isso, porque aí eu preciso trocar e-mail para caramba para fazer. A gente acha que vai ser tendência de mercado e pode plugar enfim, olhar o Web3, olhar blockchain e fazer isso acontecer. Quais você acha que são os desafios para a nossa indústria formal conseguir estar plugada de verdade nesse universo novo de Web 3.0? Quais são os grandes desafios? Eu acho que os grandes desafios, na verdade, eles são políticos, assim, porque entra numa ambição de todo mundo que está desenvolvendo agora achar que... Os desenvolvedores acharem que, não, mas, pô, é muito simples, olha como esse sistema é legal. É muito melhor você usar esse do que você usar o outro. Cara, primeiro quando você fala NFT, blockchain, Web3, é um negócio muito distante de muita gente. A maioria da gente ainda fala do mercado musical de muita gente, assim. É óbvio que acho que todas as grandes corporações estão olhando para isso com muito carinho e estão já traçando alguma lógica ali. Só que quando você fala de grandes corporações, eles demoram muito a executar. Porque eu estou falando de corporações gigantes. Estou falando das majors mesmo. Todas elas têm alguém que está olhando para isso, tem cadeira específica que está olhando para isso, globalmente. Não, e as majors são de propriedade de acionistas. Exatamente. Tipo, e aí ele tem que validar com o acionista, exatamente, como faz, para onde vai. Então, aí quando entra nesse lugar... E aí quando vem os desenvolvedores menores, as startups, eles estão fazendo para tudo quanto é indústria. Ele fala, pô, mas por que você não faz? É muito simples. Aí você olha, puta, é legal pra caramba, vou fazer. Mas eu bato há muito tempo. Tipo, o NFT, por exemplo, é uma questão que quando começou assim, eu falo, cara, mas isso é muito legal pra PR. Falar, pô, eu tô aqui primeiro, mas como é que você traduz isso para o artista, para esse lugar? Eu acho que tem... E aí, eu até participei de uma mesa agora falando sobre isso no Renovation Week. E o meu ponto é bem simples, assim, quando você deixar de falar o nome NFT e falar, cara, comprei o ingresso aqui, só que ele tá digital, ou mas ele tá em algum lugar. Quando você falar um nome que tá no seu dia a dia, você quebra essa barreira. Como o próprio realidade aumentada, realidade virtual, a realidade aumentada, você não fala que vai usar uma realidade aumentada quando você usa um filtro de Instagram que você faz ali, aparece uma bola ali ou alguma coisa ali. Não, você tá usando, vou usar um filtro legal do Instagram. Puta, você entrou no dia a dia da galera, aí você matou, assim, sabe? Quando você cria essa barreira que você tem que comprar cripto, você tem que... não pode usar Pix, isso está cada vez menor. Mas quando você ainda fala um nome que você fala, tá, mas para que eu vou usar isso que eu vou comprar? Você entra num lugar muito complexo, assim. É muito geek demais. Exatamente. Né? Aí, tipo, isso... E aí entra nesse lugar ali. Quando você estava comentando essa questão, vou comprar para ter 10% dos direitos da música que vão tocar no Spotify. Cara, a cadeia por trás de pagar direitos... todo mundo que está fazendo isso que eu analisei até hoje lá fora, que não, você compra aqui, você vai ter um ticket visual. É tudo fora do sistema. Exatamente, é tudo manual demais, sabe? Então você tem que confiar em pessoas. Exatamente, tem que confiar em pessoas e é manual demais. É legal para dizer que tá fazendo, é o que eu falei, é legal para PR dizer que tá fazendo. Cara, você falou uma coisa muito legal agora, que é esse entusiasmo do desenvolvedor. Né? E porque em Austin, nesse ano, só se falava disso. E é uma coisa, porque o mundo tem que ser mais justo, ninguém controlado por ninguém. Aí eu ficava olhando assim, já mais velho, né? Falei assim, a galera não tá entendendo que tem questões de políticas econômicas que até todos esses players toparem e na hora que conecta, desemprega uma galera, elimina 1 zilhão de intermediários, aquilo que você falou. Então assim, eu olho e falo assim, ok, isso ainda vai ficar um tempo, eu acho... desplugado do formal. Sim, então, exatamente. Eu posso lançar... E aí tem também outra coisa. Compre o NFT da minha música. Mas a música não é um NFT. Exatamente. Ela não é nada. É só, tipo, é manual. Não tá no blockchain. Exatamente. O NFT também sendo usado de um nome só, tipo... Seja meu sócio e eu vou te dar tanto da música. Mas aí, como que calcula? Aí, peraí, qual é o teu contrato com a tua editora pra eu saber? Qual é o contrato? E aí quando entra exatamente aí o que eu vejo, assim, qual vai ser o futuro? Quando eu falei, a primeira coisa que eu falei, político. Porque, cara, você precisa entender muito desse universo pra você entrar. Quando a gente estava comentando ali do seriado Netflix, quebrou muito a cabeça até chegar no formato. E o cara falou, e a indústria falou, eu quero tantos por cento do Spotify, senão eu não vou estar, senão você não vai ter minha música. Então tem um lugar ali que você... E aí, assim, a gente tá falando de Spotify, que é um player que paga ali a parte digital, aqui já paga, aqui não paga Conexo, mas já tá pagando autoral, em outros lugares. Enfim, tem umas coisas ali que...
essas instituições, essas esferas que têm, que dominam esse direito, que tem que ser o bypass hoje por esse direito. E que as contas são diferentes dependendo do país. Exatamente. Né? Assim, tem muita instituição. Assim, eu falei aqui de alguns termos mais óbvios, assim, mas nesse meio do caminho, você tem que passar por várias associações, instituições, não sei o quê, para cada um ter um pedaço, não sei o quê, para poder pagar a música, fora pagar o autoral. Congresso, né? Tem coisas que dependem de votação. Exatamente. Tem que virar, não, o modelo não pode. Internacionais. E aí, para você entender isso, assim, eu acredito realmente que uma hora vai enxugar, porque tem muita instituição nesse meio do caminho. Eu acredito sim que a Web3 vai ajudar nisso, o conceito de Web3, de blockchain, vai ajudar, mesmo que não seja a Web3 sim, mas esse conceito vai ajudar sim, de ser mais democrático, esse discurso é válido, é legal, é bacana, e acho que tem que acontecer, só que assim, tem muitas etapas para você fazer isso, não é de uma hora para outra que você faz, você vai passar por uns percalços que talvez você vire. Talvez isso deixar de ser Web3 vai virar Web 4, 5, 10 ali no meio do caminho e falar, pô, isso aqui dá, mas até aqui eu vou. Ou você vai ter que fazer muita coisa manual também, tipo, pô, até aqui eu vou no digital, trocando isso, mas é que eu vou ter que fazer manual, não tem jeito. Alguma hora vai ser manual. Tipo, você falou uma coisa que é muito bacana da gente fazer a reflexão. Eu estava lendo um livro outro dia sobre o início do conteúdo na internet, que acabou abrir uma empresa de conteúdo, lembra disso? Isso, exatamente. E no final, o grande conteúdo que virou é o conteúdo do próprio usuário. O que virou a internet não foi a HBO que montou. No final das contas, é o cara fazendo vlog que virou o YouTube, né? Sim, total, é isso, E eu acho que a gente tá nesse momento, o conteúdo da internet, é esse momento que a gente tá vendo na Web 3.0. Acho que a gente não é ainda o que vai ser. Vai ser alguma outra coisa que vai usar disso tudo, de tecnologia viável pra... eu acho isso, eu acredito. Tanto que o cara da Empire, eu falei isso em vários podcasts, bicho, aquele cara é um monstro, né? E ele super criptomoeda e o caralho. Aí perguntaram lá no final, o que você acha que vai acontecer com o futuro da música? Ele falou exatamente assim, cara, eu não sei, tem sempre um filho da puta numa garagem criando alguma nova tecnologia que vai foder a porra toda. Aí a galera, tipo... É isso. Porque é isso, né? Isso. Alguém vai criar uma tecnologia total. De disrupção, não na música, mas eu acho que em tudo, né? Sim, sim. Você vê o Casimiro... exatamente. Incomodando uma Rede Globo, é algo que a gente nunca imaginaria 10 anos atrás, né? E aí passa por quê? Conteúdo, direito de conteúdo, tudo. Uma certa visão do que está acontecendo, oportunidade. Exatamente. Acho que é muito o que a gente falou aqui, né? Até aqui, tipo, tem licenciamento, entender do conteúdo. Como que você pode lidar com o conteúdo? Licenciamento audiovisual, ou só do áudio e tudo. Negócios, o que está acontecendo nessas esferas, o que é essa evolução. Aí que você consegue pensar em novos negócios, aí que você consegue pensar em novas possibilidades, sabe? Onde o Casimiro tá agora, ele olhou, a Live Mode, que foi quem promoveu isso, e comprou, teve lá os direitos da FIFA, não sei como é que foi a negociação, mas teve direitos para transmitir a FIFA. Casimiro, eu não sei se ele entrou no game, ou como, tipo, para plugar o que já ia acontecer um dia. Um dia ia ser... Já teve transmissão. Acho que a Globo liberou, né, a internet de não ser exclusivo, e aí essa empresa acho que eu li, foi mais ou menos isso. Mas e o cara com a mesma imagem, né? Com a mesma imagem. Só que, se eu não me engano, só os jogos do Brasil, né? Eu acho que os jogos que não são do Brasil não tem imagem. Pode ser. Fica eu passando react, um loop ali, ele fica narrando sem a imagem. Mas, cara, foi um golaço, assim, sabe? Foi um golaço absurdo. Você vê o próprio... o esporte interativo, que é um case também quando fala disso, de conteúdo, tudo, ele tinha batido recorde no Facebook, transmitindo uma partida de futebol foi da Liga lá Europeia, alguma lá, no Facebook há 3 anos atrás, tô falando pouquíssimo tempo também, não tem mais que isso. E foi uma evolução, todo mundo olhando essa oportunidade ali, trabalhando em diversos formatos, aí vem essa conjuntura, que assim, na verdade é um caminho meio inevitável. Você tá no digital, o próprio Thiago Leifert é uma segunda tela dentro do digital da Globo, né? Então, tipo, não era um negócio que você sai de uma instituição e de um formato, e é aquela velha história, você não muda de um hora para o outro, o Brasil é grande demais, muita gente consome ainda a Globo. Mas isso já aponta para um lugar ali onde, cara, o YouTube também é muito consumido dentro do Brasil. Quem tá ali, sabe? na Globoplay ou na Globo, acende um sinal vermelho e fala, opa, esse tweet aí... exatamente. Né? Porque são lugares que a gente não olha. O que eu acho muito bacana é como o feeling, né? De alguém que tá ali na pandemia e fala, porque às vezes o departamento de new business, ele tá tão no business. Total. Aí alguém ali no feeling fala, cara, vou ficar aqui
O Sketch foi o primeiro a falar, cara, dá uma olhada, porque no Twitch, cara, tem uma galera vendo futebol com outro cara narrando. Às vezes liga até na Globo, porque a imagem era melhor. Sim, sim. Mas tira ouve o volume e ouve o... Aí você fala, caralho, olha que loucura. Tudo bem, tem um monte de se burla aí. Total. Copyright, né? Porque, tipo, teoricamente, eu não posso narrar um jogo da imagem de terceiro. Mas tudo bem, a coisa aconteceu. E aí eu vi umas pessoas no Twitch estudando em grupos. Já viu isso? Não. É uma loucura. Tô eu aqui estudando para vestibular. Saí, eu crio que eu estudo 3 horas do intervalo. Aqui tem vários métodos, né? E aí a menina estudando, e assim, centenas de milhares de crianças, de adolescentes estudando junto. O estudo dela. Porque dá disciplina. E aí nos intervalos, troca ideia, bababá. Aí você fala, olha só, senso de comunidade, cara, em torno de tópicos que as mídias que existiam não eram capazes de organizar, né? É isso. E aí o lance se auto-organiza em torno de... Pra mim isso é uma coisa que a nossa indústria ainda não olhou. Como que a gente pode estar organicamente nesse lugar, ou o próprio artista entender essas tribos e falar, peraí, como eu posso ser o elemento organizador dessa comunidade, né? Não, é muito complexo quando você olha hoje e vê a gestão de fã-clube, ela, em geral, ela se limita a grupos de WhatsApp. Ou um Telegram no máximo ali. Ou um grupo de Facebook mal usado. Ou um grupo de Facebook mal usado. Você sente essa dificuldade com os artistas de fazer eles entenderem? Muito, né? Uma das principais coisas que eu bato muito, eu falo, cara, eu quero ter muito um CRM eficiente de artista, que é você entender quem é esse público. Porque hoje a gente tá nessa fase de que os dados são, que eu tenho, milhões de seguidores no Instagram, milhões de seguidores no TikTok, no Google. Só que os dados são deles, né? Os dados são das plataformas. A gente sai desse... Tem mesmo marketing, tirar, jogar. Como é que a gente tira esse third party data, first party data? É o data is new oil, assim, sabe? Tipo, é o que? Se você tiver isso aqui, só que assim, quando você olha pro lado do artista, é muito confortável pra ele, porque ele tá vendendo show, ele continua vendendo ticket, e ele não entende, assim. Mas no grande eu entendo, velho. Eu entendo, sim, mas... Sim. Mas o pequeno... No pequeno, médio, porque às vezes você fica assim horas, é super normal no processo artístico, né? Porra, cara, horas de reunião pra saber se a foto é essa aqui ou essa aqui. Aquele tempo, se fosse usado pra coisas mais realmente significantes em termos de criação, aí tu fala assim, cara, tu respondeu aquelas 3.000 mensagens que estão lá no Instagram, na terceira linha aqui. Sim. Não, falei, cara, se você responder essas 3.000, pode mudar a tua vida. Essa foto aqui, ou assim, ou assim, ou assim, ou assim, nada disso vai mudar a tua vida. Exatamente. Então, eu acho que é um super foco. Eu acho que são processos que a gente tá viciado também há muito tempo. Né? Não, total. Realmente, o que vai acontecer no dia 19? Cara, às vezes nada. O teu pós-lançamento, às vezes, é muito mais importante do que o dia. Às vezes pode entrar no playlist lá na frente. Então, acho que a gente tem, às vezes, um super foco em coisas que tomam um tempo, estressa e que não são tão importantes. E o day a day ali de interação, eu fiz um lance com a Lua Blanco, cara, que eu tentei levar para os gravadores, ninguém queria, porque era difícil de... Acho que as gravadoras não gostavam do som dela. Tipo, o Marcel não quis tocar na novela, as gravadoras não pegaram, como a IR, né? Sim. Só que a gente fez uma parada que era foda, bicho. A gente, sei lá, quantos mil e-books foram baixados, a gente tá falando de 2018, velho. Ninguém falava de baixar e-book e troca de e-mail, né? Só o Paulo Monte, que eu trocava ideia com o Paulo Monte, era esperto, ele estava ali na guerrilha, ele e o Bernardo. Sim. E aí, cara, como ela tinha muito fã, por causa de Rebeldes, a gente começou a fazer uns lançamentos assim e só avisava pra quem tinha 5 estrelas no MailChimp. Porque na medida que teve o lançamento, aí a gente tinha um workflow de uns 8 e-mails que contavam histórias automatizadas na medida que a pessoa baixava o e-book. Vinha a próxima história. Vinha umas histórias, depois veio a venda de crowdfunding que a gente bateu na época que mais vendeu, e o Sketch era o segundo. Aí me confessou que eles tinham comprado. Mas, gente, não façam crowdfunding com correio, usem Patreon, apoie-se, porque mandar 50 mil posters. Nossa senhora. Você não tem noção. A nossa fita de correio, cara, ia de uma parede ao meu apartamento várias vezes, assim. Pica. Mas aí, depois do crowdfunding, tinha outras comunicações, tudo automatizado. Pô, lindo. Então, nada temporal. O que era temporal, a gente disparava, né? Tipo, amanhã, não. Tudo coisas, histórias, quizinhos que levavam para um lado ou para o outro. Então, era tudo muito correto, assim. E aí vira e mexe assim, lançamento da música no Paris 6 São Paulo. Cantando karaokê junto com ela da música. Caraca. Aí a gente enviou a primeira vez só pra quem era 5 estrelas, que eram assim, 300 meninas. Que como já tinha um monte de e-mail, era quem tinha clicado em tudo, aberto tudo, porque aí você tem uma amostragem maior, né? Sim. Aí as outras gente que tem fã de verdade, né? As paradas, você sabe como que é um organismo vivo muito louco.
Pô, por que elas foram? Ah, porque elas são 5 estrelas, a Lua falava. Como que essas 5 estrelas? Tem que abrir tudo, clicar em tudo. Bicho, o open rate foi pra 90%, porque todo mundo queria. Aí você não pode mais fazer qualquer coisa. Ah, não, olha, a gente vai usar... Aí tinha uma ferramenta terceira que dava pra gente dos 5 estrelas, quem eram os melhores. E é isso, cara, dá um mundo de possibilidade. Aí, só que, cara, normal, o trabalho durou 1 ano, 2, o canal tinha 1 milhão de assinantes, mas ela não viu o resultado. A gente olhava pra marcas, ela não conseguia ver o resultado na vida real. Tem isso também, né? O cara não tá virando show, não tá convertendo. E aí começou aquele momento que gera uma tensão. Sim. E aí ela foi pra um lado, a gente foi pro outro. Mas assim, ali eu vi que aquilo é possível. Total, mas eu acho que é um pensamento que se eu tô num artista que tá voando, eu vou... Peraí, cara, o que a gente faz hoje? Tem uma banda, Arcade Fire é foda, cara. Eles soltam as principais novidades sempre por Twitter. Eles usam muito caça ao tesouro, né? Tem muita ferramenta de geolocalização que tem muito fã, né? Muito. Você tá falando. E o fã tá sempre sendo instigado, Total. Então, mas é isso que eu acho que eu sinto essa dificuldade que você trouxe, acho que é muito isso. Assim, quando você gerar esse senso de comunidade, cada vez mais, hoje em dia, a gente fala cada vez mais de comunidade, e as comunidades são plurais, né? Assim, o próprio... ele pode estar em diversas em instâncias e níveis. Em níveis e nichos diferentes, mas se cruzar em vários aspectos. Mas quando você entende quem é essa pessoa, e aí que vai estar a mágica, mas é difícil você explicar e você... explicar para o artista que ele está no dia a dia corrido, que ele está ali fazendo show, que ele está ali acontecendo. Por isso que a gente está tentando cada vez mais girar em torno, tipo, qual é o principal objetivo dele. A gente sempre bate muito nisso na Tabaco, porque assim, cara, você pode ser um artista de barzinho do seu bairro hoje, e você querer, qual é o seu objetivo? Eu quero ser artista de barzinho da minha cidade. Aí você tem que traçar um plano. Se ele não, agora eu quero ser o maior artista do Brasil. Cara, você vai ter que talvez se desconstruir, vai ter que se mudar muita coisa do seu dia a dia. Vai ter que ceder muito mais. Exatamente, vai ter que ceder muito mais para chegar nesse lugar. Beleza, você sabe o que é isso, ó, tô te falando aqui que vai ser essa trajetória. Não, é isso que eu quero, beleza. Aí quando o cara sabe o que ele quer, e ele pode ser, quer dizer, eu só quero mais curtida, eu só quero mais like, eu quero ir pra novela, quero atuar na novela. Beleza, tipo, cada desejo desse é uma construção diferente. Se for, pode ajudar ou não, mas você tem que pensar. E a gente bate muito nisso, beleza, o que você quer hoje? Ah, não, eu quero isso. Então tá, vamos ver se dá pra... Dentro do universo que você tem hoje, o exercício, o esforço que a gente vai ter que fazer para construir, pra gente ver se a gente tá junto ou não tá. Investimento que você tem, tudo isso para ver se a gente vai chegar. E quando entra nesse lugar de comunidade, é um lugar que eu acho que isso só vai girar mais nesse sentido quando a gente começar a cruzar uns dados, que a gente começar a entregar o lado que ele quer. Tipo, eu queria, e em geral o empresário quando vai para a grande, ele quer vender popular, então ele quer vender, ele tá vendendo 20 shows por mês e ele quer vender 40. Esse cara tá cagando para tudo isso que a gente tá falando. Exatamente. Mas a única maneira que eu consigo ver isso é falar, cara, beleza, eu consigo ver um jeito aqui que eu consigo entender quem é que compra o seu show em cada cidade. E aí, quando você entrar nessa cidade, eu vou conseguir soltar um gatilho para pelo menos vender 30% dos ingressos. Aí eu vou deixar esse cara louco. Mas, em geral, esse cara, ele tá mesmo nesse dia a dia aqui que toma ele, nesse negócio ele que tá cagando que a gente tá falando, e olhando, e tanto que pra gente entrar num lugar pra música ser um ativo de promoção e de crescimento, é um lugar, olha, se você está fazendo isso tudo aqui que a gente está falando, é para a estratégia da sua carreira, do seu artista, da sua carreira. Não é para a sua estratégia, não é porque é legal você, sei lá, falar ou botar um QR Code num prédio. Não é legal, não é só porque é legal. Cara, isso aqui vai converter em fã, vai converter audiência e vai aumentar seu número de plays, seu número de views. E aí o que vai acontecer? Você vai vender o ticket mais caro. Então, assim, você tem que construir realmente para onde você tá, mostrar o seu valor, né? Porque senão o seu valor ele fica pequeno ali. Quando o Felipe Amorim, ele tinha o ticket médio, o show dele custava 8 mil reais ou 15 mil reais ano passado. Hoje ele vende show por 300 mil, sabe? Tipo, olha o valor que a gente agregou quando a gente colocou a música no top 1 Brasil, no top 100 global. É um valor que às vezes... não, mas o que vocês estão fazendo é uma parte de trabalho. Até nele, o Label as a Service é maior, então o escopo é até maior. Mas a gente não entra em show. Hoje, o que a gente não faz hoje é booking, assim. E eles estruturaram todo o show e tudo isso. Mas para você ganhar o público e tudo, a música, com certeza, é o combustível principal. Tem que dar certo, tem que funcionar. Mas você tem várias ferramentas que você facilita o alcance dessa música, que é onde a gente entra, o alcance dessa imagem. E aí você chega nesse nível.
Só que às vezes você não é visto dessa forma, né? Assim, no caso, graças a gente tem uma super parceria, funciona super bem com o Felipe, mas se pegar com vários outros artistas assim, não, peraí, o que você tá fazendo é o quê? Volta pra história do meu sobrinho. Não, meu sobrinho tá fazendo isso aí. Cara, se o seu sobrinho tá fazendo e você tá dando meio certo, ou... Eu quero contratar seu sobrinho, ou então eu contrato seu sobrinho. Exatamente, eu quero contratar seu sobrinho, ou imagina se a gente faz isso aqui tudo a mais, que é o potencial que você tem pra poder fazer. Puta, você vai muito mais longe. Mas essas percepções e visões você tem que entender e ser empático, sabe? Às vezes você tá falando com pessoas que têm visões diferentes, lugares diferentes. Que vieram de realidade diferente. Então, acho que essa questão sempre... Eu acho que eu sempre fui muito feliz. Eu gosto muito de gente, de trocar, tipo, qualquer tipo de gente. E eu acho que sempre fui muito feliz nisso, porque, tipo, cara, pra mim não tanto faz, eu não discuto de onde você vem, o seu nível cultural, onde você faz. Cara, às vezes você tem tanto... Normalmente você tem sempre você tem alguma coisa a agregar, independente de onde você vem. Se você tiver o ouvido aberto, você quiser ouvir, se você quiser trocar, sempre alguém vai te agregar alguma coisa, independente de qualquer coisa. E às vezes as pessoas às vezes não têm humildade para poder entrar nesse lugar. E quanto mais você troca, é mais rico para você, sabe? Você cresce mais, você tem visões de lugares, de acontecimentos, de questões que você, tipo, acha que sua bolha resolve tudo que você tá. Pode até resolver o seu mundo ali, você tá feliz, mas se você quiser ser um ser humano melhor, você, tipo... E em relação a business, se a gente morasse, sei lá, na França, dá até pra você achar que sabe tudo do teu país, mas, cara, morando no Brasil... cara, não dá. Eu falei pro Rony, eu quero, bicho, tudo que eu quero é muito montar alguma coisa com o Rony lá, tipo um workshop, alguma coisa, mas o workshop eu entrevisto... Quer dizer, um workshop pra mim, né? Entrevistar todos aqueles caras, porque eu quero, vem cá, o Barão da Pisadinha, me conta. Cara, e tem muita coisa legal. Porque é uma forma, é muito engraçado como o brasileiro sabe lidar com a dificuldade, né? E a criatividade que, sei lá, uma banda de forró inventa pra conseguir ali crescer. E aí você olha e fala, cara, aquilo ali é um outro mundo. Total. Aí você vai pra uma outra região, é outro mundo. E cara, o Brasil é enorme. Muito. Não dá pra dizer assim, aceito. Não sabe nada. Se eu for entrar pra trabalhar com artista sertanejo, outro mundo. Se eu for trabalhar no funk de São Paulo é uma coisa, o funk do Rio é outra. No trap é uma coisa, cara. Exatamente. Você tem que ouvir, sabe? Meu time lá na Condzilla, na gravadora, na frente da gravadora, cara, tem pessoas que eu falo, cara, esse cara sabe mais do que muita gente no mercado, assim, de longe. E o que ele mais tinha, que ninguém no mercado tinha, é rua, sabe? O cara tá ali, ele vinha pra mim, eu montava os dashboards, analisava, não sei o que, ele vinha pra mim. Cara, essa música, tá começando ali no TikTok e vai bombar. Aí eu olhava, dava 2 meses, a música tava começando a despontar. Pô, eu já ouvi em tal lugar, não sei o que. Ele tá onde estão os formadores de tendência, dessa tipo de música. E nativo da parada. Nativo e que é desse tipo de... consumidor desse tipo de música. Então, tipo, cara, é isso, assim, sabe? Aí você ter essa percepção, essa humildade, esse ouvido ali, você fala, puta, juntava com eles, a gente pegava as músicas e, puta, traz pra cá, eles conheciam todo mundo. Vi aqui uma música bombando, traz pra cá, a gente dá um clipe pra ele, vamos subir, vamos trazer o fonograma também. Cara, dava um resultado absurdo o negócio. E aí é isso, né? Escuta, é trocar, é saber onde você tá. Porque não adianta você sentar numa cadeira agora só e o poder te diz muito quem você é, né? Às vezes você tá num lugar assim, agora você é o dono dessa padaria, você é o responsável por essa padaria. O cara vai para um lugar que, tipo, não, ninguém pode fazer nada, entra num lugar aí, quando você entra com esse espírito ali, pelo menos eu acredito muito nisso, né? Quando você entra com esse lugar ali de agregar e somar, todo mundo trabalha com você e não trabalha para você, sabe? Aquele é um momento seu. É um momento seu de vida, é um momento seu ali, e acho que isso faz diferença pra tudo, assim. Sabe? Tem uma coisa que eu percebo dessa coisa de onde o artista vem, né? Você vê que os segmentos mais periféricos, que vêm mais de baixo, cara, a galera tende a ser muito mais empreendedora e fazer muito mais coisas, arriscar mais coisas, pensar menos no outro, né? De quem vai te julgar ou não. Então, você vê que na MPB é mais complexo, a galera vem às vezes de uma formação ou de uma condição financeira um pouco mais privilegiada, assim, e tem mais dedos pra fazer coisas, que você vê, o cara que faz o disco no banheiro, bicho... É isso aí. Ele, cara, ele tá ali com os olhos de tigre pra sobreviver, é diferente, pra poder comer amanhã, né? É isso aí. Ou às vezes a música é a única plataforma, assim como pode ser o futebol, pra mudar a vida da família dele pra sempre, né? E às vezes a condição e na grande maioria das vezes, há condições, assim, que a gente não faz nem ideia do que é. Total. Então eu vejo assim que esses segmentos, eu na minha mentoria, teve um menino que eu trouxe aqui, o Paulinho, e aí quando ele tava lá na mentoria,
pô, teve uma hora que ele começou a mentorar. Porque ele contando, não, cara, ele é de Arrocha. Falou, pô, cara, eu precisava crescer. Aí eu falei, pô, eu vou começar a comprar show de artistas do meu segmento que estavam em ascensão, pedi um prazo pra fazer o show, e aí eu ficava esperando o cara crescer mais, que eu já sabia que ele tava crescendo. Aí quando ele crescia, eu usava a minha data e abria o show do cara. Caraca, nossa. E aí, cara, o moleque tá com DVD e o caralho. Aí eu falei, caralho, o que tu tá fazendo aqui? Aí ele falou, porra, cara, eu não consigo sair da minha região, preciso conhecer players. Aí tava lá na mentoria, um monte de gente vai. Legal. Então ele se conectou com o Marcel, com o Renê, não sei o quê. Aí vem um monte de crítica também. Não, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. O cara ouve aquilo, absorve. Mas assim, eu não conheço nenhum artista do meu relacionamento que tem... Não, então peraí, eu vou começar a comprar show pra abrir o show. É uma postura muito mais passiva, né? Aí você falou da galera que se juntava, do hip hop, do rap, você vê, tipo, é outro rolê. Outra coisa tem que andar, sabe? Tem que ter, só dá pra fazer com isso, faz com isso. E aí aquilo às vezes estoura, mesmo um clipe sendo simples, né? Sim, sim. Eu bato muito nisso, eu tenho várias palestras, mentorias que eu faço também, que é tipo, cara, tem como você ser simples e você causar impacto. E, tipo, eu trago muito até um exemplo do Thiago York, eu gosto muito dos clipes dele no início de carreira ali com o Kent, que ele tinha umas questões ali que era, que você pegar aquele... Quanto ele gastou pra fazer aquele clipe? Em nenhum deles ele gastou nada. Ele gastou a criatividade dele. Você botar ali o clipe que dá a câmera, vai ele abraçado com uma menina, os dois só de calça jeans, sentados, quando fecha a Marquezine. Cara, explodiu o negócio, sabe? Aquelas sacadas de marketing. O York e o Simas, assim. Putz, é uma pena que esses três pilares se quebraram, né? Sim. Tomara que o Thiago dê certo com o Taran, torço muito, assim. Mas aquela... Ali era foda, porque o Simas gosta de não gastar muito. Sim, é verdade. Não, e assim, pé no chão, né? Sim. Então, pô, no auge ele fez um plano de sequência de DVD. Não é brilhante? Não, era demais. Com câmera só... Olha só, um DVD com câmera só. Já é genial pela ideia de, tipo, não gastar nada, né? E o Kent era brilhante, né? O Kent, assim, tipo... Exatamente. Também não daria pra fazer isso sem ser o Kent, né? Com a câmera na mão, ele, tipo, fazia uma luz com pouca luz, fazia sacadas dele. Você pega o Estúdio 62, cara, até hoje eu tô querendo trazer de volta o projeto, o que já aconteceu, porque tem coisas ali naquele Estúdio 62, não sei se você lembra do projeto dele, que tem músicas inéditas que não foram lançadas. De quem são esses fonogramas? E então, estão com os direitos meio amarrados, porque na verdade ele fazia pro canal. E a proposta dele com o canal era ele se projetar na publicidade. E deu super certo, ele tipo, estourou na publicidade. A gente vinha conversando assim, um pouco antes de ele acontecer. Faleceu de quê? Foi acidente ou doença? Não, foi doença. Eu acho, não sei se foi... mas foi uma doença repentina, do nada. Esse cara era brilhante, Nossa, né? ele era muito gênio. Essa história assim. que você tá falando de amarrado, volta aquilo que você falou, né? De você monta o canal, mas não legaliza os fonogramas. Aí na hora que cresce, o preço, todo mundo vai cobrar mais caro pra legalizar tudo, né? Não, é assim que funciona e aí a gente usa essa experiência pra fazer isso. Mas era um canal que a gente queria, conversando ali, cara, pegar toda essa riqueza. Ele criou um negócio, tipo, tem artista lá que hoje tá grande e não era ninguém quando ele fez aquela curadoria, aquele canal, a estética. Eu lembro dele falando assim, cara, não, mas a gente sujava o áudio porque a gente queria ter isso ali, tipo, poderia ter um áudio mais puro, mas eu queria ter aquilo ali no canal. E a gente tava falando aqui do Tiny Desk, né, ele tava nessa, o Estúdio 62 é um hall desse, né, que ele criou uma estética que era preto e branco, entrevista, 3 músicas inéditas e não sei o quê, tipo, e aí... mergulhando recentemente, pouco antes, quando a gente abriu a Tabaco, tava conversando muito com ele também, ele em abril do ano passado, e a gente viu, ele falou, cara, vai dar um puta trabalho, mas eu quero resgatar isso aí e fazer de novo, enfim, teve todos os acontecimentos, mas vai que a gente consegue aí num dia até como homenagem também pra ele, que acho que ele merece. Foi realmente brilhante o que ele fez ali nessa época ali, né? Criou uma identidade, que acho que é o mais difícil de você criar hoje em dia, quando a gente fala do Conde, criou uma estética, uma identidade, criou uma estética, uma identidade, e quando a gente fala de um artista que cresce hoje, ele tem a identidade dele, ele tem a estética dele. Eu acho que às vezes é o mais difícil você se encontrar, né? Você criar, você se encontrar. As pessoas terem um trigger ali, né? De olhar e falar assim, putz, isso é isso. Exatamente. A internet é muito isso, né? Isso aqui é aquele cara que faz aquilo. Tenta rotular, né, as coisas. Mas as pessoas entendem com mais facilidade que elas conseguem rotular, total, né? Total. Se elas mentalmente não conseguem encaixar numa prateleira
cognitiva ali, Total. elas tendem a não entender. A gente é meio burro, né? Total. Tem um Isso livro, facilita, aquele gente. Biology, o cara fala, cara, se tiver uma grade na loja, a não sei que seja uma grande magazine, com 70 camisas, o cara não vai comprar, vai sair sem comprar nenhum, né? Porque a gente não tem tanto que a curadoria nesse momento disruptivo total, Verdade. é o que você falou da fundição. Fala, cara, peraí, tu é curadoria, vem pra cá, vem comigo, porque curadoria vale muito quando tudo é infinito, né? Quem dá finitude tem um valor fodido, né? Total. Né? Eu aqui, assim, tá dizendo pessoas como você, eu acho também é trazer essa curadoria dessa informação. Sim. Porque vem gente aqui de tudo quanto é jeito, com pontos de vista diferentes, né? Mas aí vem você e fala, cara, olha só, pontua várias coisas e a galera assiste, cara. Eu recebo muita mensagem, pô, cara, aquilo que Ciclano disse, Nossa. pô, fez eu comprar um livro, fez eu olhar pro mundo de uma outra forma. E isso pra mim não tem preço, cara. Sim, imagino. Nossa, isso deve ser gratificante demais. Pô, imagina, e o nosso país super desigual, o mercado da música super desigual. Então, às vezes, uma história, você falou, pô, eu não nasci numa família rica. E, de repente, eu tava assim, lá no Canadá, e tava assim, entrando, e aí o cara fala, pô, então, se ele pode, eu posso também. Sim. Né? Porque as gerações mais velhas que vêm aqui, você vê que as histórias são muito assim, né? Tipo, meu pai conhecia o Ciclano, que era dono, e era isso mesmo, a indústria era muito pequena e era muito pequena de cá, e de repente a gente tem uma indústria de pessoas que vieram de muitas realidades diferentes e hoje ocupando lugares, inclusive mulheres, né? Você vê agora, pô, ver a Silvia aqui, incrível, agora o Warner, então muita gente ocupando cargos de comando, né? Acho que essa virada ali, e a gente bate muito nessa questão de diversidade também, diversidade e inclusão dentro da Atabaque, assim, acho que, pô, isso é demais, assim, a gente conseguir ver a Leila, a Silvia, enfim, a Ju Pontes, a Cris, Falcão, enfim, Cris Simões, ali acho que vem... No autoral tem no direito autoral tem uma galera, né? No autoral é bacana mais, que tem muitas mulheres, né? Muitas mulheres acho que elas, e eu acho que acho que é muito legal esse momento delas se organizarem e trazerem mais ainda, sabe? Tudo que a gente pode fazer para fomentar em diversos aspectos, não só as mulheres, mas trazer mais inclusão para dentro da música também, que é um mercado que está precisando de mais formação. A gente fez um curso recentemente, a gente fez a curadoria, participou de outros, e a gente está olhando aí, tentando tirar do papel um curso para ter mais pessoas pretas na música, que tomara que dê certo aí o mais breve possível. A gente vai falar com você também para ajudar a divulgar aí. Porque a ideia é ser aberto e a gente conseguir fazer esse tipo de inclusão, sabe? Esse projeto dentro da fundição do Estúdio Funk, de a gente trazer 50 pessoas de vulnerabilidade social, com condições de vulnerabilidade social, como que a gente traz essas pessoas para dentro da música, como que a gente dá aula, a gente está trazendo gente brilhante lá que está ajudando a transformar certas vidas. Isso traz para a gente, faz ser gratificante a nossa jornada, né? Não só a gente estar ali porque a gente tem que pagar as contas também, mas a gente fazer ali uma jornada dentro de um meio que já é demais, né? De paixão, de você trabalhar com música é muito bacana, e você ainda conseguir recompensar desse jeito ali, ter uma troca com a sociedade, eu acho demais, assim, de poder fazer isso, é muito bom. Igual eu tô aqui, sempre fico feliz de estar fazendo, mas o mais feliz mesmo eu fico de poder levar possibilidade de conteúdo e informação para um monte de gente, Brasil afora, né? Fora a turma que gosta de música e é interessada e assiste por curiosidade. Sim, imagina. Mas, pô, milhares de pessoas agora podem ouvir você falando e falar, putz, que legal, olha só, ele falou várias coisas. Isso pra mim, bicho, pô, dou muito mais feliz. Irmão, muito obrigado, viu? Pô, obrigado a você. Foi mal aí atrapalhar seus planos familiares. Nada que a corrida, esse final de ano o trânsito aperta aqui, né? Tudo quanto é lugar. Pô, desculpa acabei chegando um pouco atrasado. Não, mas tá tranquilo. E olha só, que você precisar aqui do canal, pessoas lá da tua empresa, quem quiser trazer aqui, a casa tá aberta pra ti. Obrigado viu? mesmo, parabéns pelo trabalho. E vamos agradecer ao BC. Obrigado, BC. Essa caneta é sua, essa água é tua também. Obrigado, senhor. E Ângela, Marcelo. Tudo de melhor na vida aí pra Atabaque, viu? Vanessinha, obrigado. Castelo Branco, todo mundo. Vai dar certo. Gente, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!